Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast e hoje num estúdio diferente, numa casa diferente, mas sempre com o nosso papo estilo NapaCast de conduzir. Por que essa casa diferente? Mudou os estúdios do NapaCast? Não, de maneira alguma. Mas agora nós temos uma parceria em Sampa com o Will e estamos aqui nesse estúdio incrível. Depois eu vou mostrar nos stories pra vocês, para que vocês entendam um pouquinho por que nós viemos pra São Paulo, até pra facilitar a vida do nosso convidado. O Fernando vai colocar na tela daqui a pouco os nossos apoiadores, mas eu gostaria de uma grande salva de palmas para os nossos convidados de hoje, Tácito e Cris, para um papo incrível. Salva de palmas. Bora, Will! Bate palma, Will! Porra! Bate palma. Cris, Tácito, obrigado por terem topado esse bate-papo. Tava ansioso para isso. Obrigada a você pelo convite. Claro. Na verdade, eu falo que nós conhecemos vocês de uma forma maior agora nessas últimas semanas, em função de um quadro do Luciano Huck, que é Acredite em Quem Quiser. Acredite em quem quiser. Que vocês foram lá pra mentir ou pra falar a verdade, onde a Cris foi uma mentirosa. Eu fui uma impostora. Uma impostora. Sacanagem. Meia impostora, Meia impostora. E o Tácito era a história. Vilão, a história. A história é verdade. Alguém adivinhou que era você? Quase todo mundo, porque... Você entrega, Não, porque... Sabe por quê? Porque os impostores não fizeram o trabalho deles, Ah, né? entendi. Então, É isso? não. Era, eles tinham que mentir Cris. mais. Você mentiu pouco, Cris? Não, então, não me deram oportunidade De de mentir mentir. mais. Então, na verdade, assim... É até uma boa que a gente tá aqui, que agora a gente vai falar, acredite em quem quiser, sem filtro. Que agora a gente vai Sem falar filtro. tudo. A Sem gente vai edição. falar tudo. Isso. Porque o papo de hoje é relembrando 21 anos atrás, dia 11 de setembro. Eu diria ataque, atentado, É tudo isso. tudo isso. É um As ataque, é um Torres Gêmeas. atentado, As Torres é um confronto. Você que tá ouvindo esse podcast agora, não sei se tá ouvindo agora em 2022, 2023, 2025, não importa quando, mas acredito que essa data de 11 de setembro permanece muito na cabeça de todo mundo, né? O que será que passou na mente de tantas pessoas naquele momento? E esse é o bate-papo de hoje do NapaCast pra entender, né? E O interessante quanto isso- que, de fato, é isso mesmo. As pessoas, a gente não se lembra o que fez ontem, mas as pessoas se lembram, grande parte, O que tava fazendo. aonde você estava, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, que é uma dos hashtags mais bombásticos no Twitter todo dia 11 Então, de setembro. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu não tenho uma data que eu acho que marca tanto quanto 11 de setembro de algo específico. Você fala assim, Um momento histórico. não. Não. Não, você Acho tem que foi- descobrimento do Brasil, Sim, a independência mas das na crianças, nossa- Natal. Na nossa Mas, assim, época, É porque realmente é um divisores de água, né? Então a gente, assim, não sabia exatamente o que ia acontecer. E tanto que nos dias seguintes, eu tinha dado uma entrevista pro Fantástico. E até no ensaio do Luciano Huck, alguém perguntou assim pra mim, você acredita que vai ter uma terceira guerra mundial? Porque era o que... parecia. Parecia, porque você se atacar... Foi o maior ataque dos Estados em solo americano depois do Pearl Harbor. Sim. Nos Estados Unidos. Isso foi um confronto. E a gente tinha um Bush como presidente. Era dente por dente, olho por olho. Era assim, era uma ameaça, assim, inusitável. Então, assim, era assustador. Então, a gente não sabia o que esperar. Porque eu vi as duas torres caindo. Qual que é a próxima situação? pode O que vai acontecer acontecer? mais do que acontecer? isso? Todo mundo esperava nas próximas semanas o que estava acontecendo, né? Exatamente. Mesmo à distância, as pessoas estavam... E agora? Que Onde vai? vai? Mas esse foi meu maior motim, assim, pra desenvolver o meu trabalho. Porque, assim, eu sabia que aquilo era um momento histórico que ia mudar o mundo. Eu tinha essa noção já lá. Por isso que eu quis ficar. Minha família queria que eu voltasse, né? O mais rápido possível. Imagino. Eu quis ficar. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Por que vocês estavam lá Bom, vou deixar a Cris começar. há 22 anos atrás? A Cris já estava lá 21 há anos 21 atrás, a Cris eu tava fui lá. fazer um estágio no New York Post como fotógrafa. E fui pra ficar um mês e fazer um curso de inglês. E eu tava fotografando Fashion Week na hora, na verdade. Né? Com o Luciano, eu inventei um pouquinho o começo da história. Mas eu estava no Fashion Week com o fotógrafo do Post. E aí, quando bateu o primeiro avião, era pager ainda naquela época, né? Todo mundo achou que era um acidente, Mas um você avião tava- pequeno. Dentro do Fashion Week. E qual torre era? Não! Não? Não, Não. Fashion Week é na 45. 42, 44. Não, depende onde que Enfim, aquele era lá, Era em lá. Midtown. É. Perto da livraria? Era perto da livraria? Eu acho, não lembro. Enfim, não tava Não nas tava torres, não. não. Eu tava lá, Lá. tava longe. Longe. Só que o pessoal começou a se movimentar, tipo, o que aconteceu, tal, os fotógrafos, né? Quando bateu o segundo avião, aí todo mundo começou a vazar.
Agora parece um negócio mais sério. E eu só não fui até lá, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, porque o cara não foi, porque uma equipe do Post foi. Eu fiquei com ele, a gente voltou no Washington, no New York Post, pegou filme, naquela época era filme. E voltou, e a gente foi direto pra Times Square. Então, as primeiras fotos do meu livro é o pessoal olhando no telão. Graças a Deus eu não fui até lá. Não foi até lá. Porque aí eu teria caído das torres e eu estaria lá, né? Caramba, Cris. Então foi bem assim. E querendo ou não, se for... Não, né? Pelo amor de Deus, longe de pensar desgraça, mas já era uma desgraça. Sim. Mas se for pensar um evento da proporção também do Fashion Week, também poderia ser um grande alvo, né? Sim! Não, quando a gente tava na Times Square, as pessoas Também. falavam, vamos sair daqui, Não, que aqui era é o próximo Times Square. alvo da Times Square. Era isso Ah, é? mesmo. Sai daqui, que aqui vai ser o próximo alvo. A Com impressão que a certeza, gente tinha... Mas é dos filmes, né? A gente tá acostumado a ver Times Square sendo alvo, assim, explodindo. Não, e tudo, mas assim, onde é o próximo alvo? É. Quem serão as próximas vítimas? Exato. Será que já tem alguém, enfim, Tanto pensando nisso? que os dias, dias e meses depois, eu vivi em constante medo e constante ameaça. Porque a gente tinha cores de alerta. Então, assim, laranja, atenção, no metrô. Ou na Times Square. Vermelho. Então, assim, hoje a cidade está em vermelho. Significa que tem muita ameaça. Então, se você circulava em Nova York com essa história das cores. As cores. De ameaça. Então, assim Era um medo constante, né? Não, o apartamento que eu tava, que era na 55, o meu quarteirão ficou impedido, assim, durante um período inteiro. Porque tinha ameaça de... 55? Porque era onde que era a minha outra escola, que esse quarteirão também ficou impedido quando eu descobri do terrorista. Se bobear esse quarteirão. Não existe mais, mas eu vou te falar o nome. Não existe mais esse. E porque tinha possibilidade de bomba, então ficou fechado. Então era toda hora isso. E o Tasso tava onde? Então, o que eu tava fazendo em Nova York? Então, eu tinha ido... Antes do ataque. Eu já tinha ido muito novo para os Estados Unidos para trabalhar, para estudar inglês. Fui com uns objetivos para estudar artes cênicas e tal. Era menino, teatro, né? cara. Então, eu sou formado, estudei na Lee Strasberg, na Acting Studios e na Stella Adler. Que demais, cara. Aí fui lá, estudei bastante, aquela vida de o pessoal que sabe que vai para os Estados Unidos, que quer trabalhar e trabalha como garçom, aí faz acting, curso e tal. Aí eu tava super gostando, super curtindo essa vibe, Você tem terminei. essa desenvoltura, ele vai... Aí- Não conseguiu enganar. Por isso que eu tava lá, né? Aí eu comecei a trabalhar, fazer tudo isso, mas eu sempre gostei de línguas. Eu já tinha trabalhado em escolas de inglês, eu sempre gostei de viajar e tal. E eu comecei a trabalhar numa escola, e aí uma pessoa, o presidente da empresa, que eu trabalhava num restaurante dentro do World Trade Center. E aí eu era todo comunicativo e tal. Eu falei, não, você tem que trabalhar com a gente na escola. Eu falei, ótimo, meu sonho. Porque meu sonho, quando você chega novo nos Estados Unidos, é você sair do trabalho braçal, e que a gente não dá muito valor aqui no Brasil, assim, você ser um auxiliar de escritório, um office boy. Oi. É um sonho você ser isso nos Estados Unidos. Porque o trabalho lá é duro e árduo. Você trabalhar de lavar louça, são 18, 17 horas. Sabe? Então, claro que a gente só tem noção disso quando a gente tá lá. Sim. Então aí eu falei, meu sonho era ser um auxiliar administrativo, coisa que eu nunca queria, sabe? Não, você vai trabalhar lá na escola. E aí eu comecei a ter essa desenvoltura, trabalhar em vendas, comecei a ter vários cargos. Então eu comecei do recepcionista até ser a terceira pessoa bem mais paga lá, e eu tinha vários cargos. Então eu cuidava do desenvolvimento de línguas internacionais, aí eu cuidava da tradução, departamento de tradução, e aí eu, inventando como sempre, aí acabei cuidando da área internacional, que era para trazer os alunos de vários países para estudar na minha escola. Então eu começava a viajar o mundo. Então eu não tinha nem 20 anos, então eu colocava o meu terninho, como você viu lá na filmagem, colocava um óculos, né, para dar uma impressão ainda mais assim madura, e viajava, ia para Turquia, ia para Grécia, vinha para o Brasil, prospectando alunos nesses eventos de feiras internacionais de intercâmbio para as pessoas estudarem. E eu trazia super resultados. Então eu comecei isso muito bem. Então eu comecei a viajar muito. Virou um cara comercial. Virei o cara comercial global, viajando o mundo inteiro. Não tinha nem 20 anos, ganhava super bem. Tava trabalhando lá entre duas escolas, entre o World Trade Center e a escola na 56. E aí a acting, a parte começou a dar um off, né, na minha vida, porque eu comecei a viajar muito. E falei, vou atuar em sala de aula mesmo, vou fazer outro tipo de atuação. E eu tava lá porque eu trabalhava para essa escola, como eu acabei de explicar agora, né? Eu trabalhava para essa escola e
E tinha 2 sedes, né? Tinha uma sede na 56 e uma dentro do World Trade Center. E assim, até que eu tinha comentado no programa, que eu acho que foi maravilhosamente bem, foi aí que as pessoas começaram a pensar que não era eu, quando eu falei que eu fui estudar japonês. E de fato era verdade, tava indo pra escola, porque eu tava indo começar a desenvolver essas feiras educacionais no Japão. Eu me dou muito bem com o povo asiático, assim, eu me dou bem com todos os povos, mas assim, o pessoal asiático me chama até de arroz doce, né? Dito que eles gostam muito de mim. E aí eu tava indo pra Ásia, o Japão, então eu tava aprendendo japonês, eu tava indo pra minha aula de japonês aquele dia. E o dia anterior eu tinha ido pro Canadá levar alguns alunos, porque eu trabalhava toda hora, né? Então, assim, era final de semana, tinha uma excursão. Eu falei, eu levo. Eu me divertia. Eu acabei levando eles. E tinha uma máquina fotográfica comigo. Inclusive, eu falo das fotos. Em algumas reportagens que eu dei do Fantástico, eu mostrei as fotos também. Não sou fotógrafo, né? Mas assim... Mas registrou. Mas eu registrei aquele momento porque eu não estava acreditando o que eu estava vivendo, né? Então, Você já tava na torre. Eu já estava na torre. Então, conta agora essa parte. Então, o que aconteceu? Eu peguei e eu estava... Então, eu estava indo para minha aula de japonês, começava às 9 horas da manhã. E eu estava um pouco atrasado, porque eu tinha estado no Canadá. Nada acontece por acaso. Eu estava um pouco atrasado. E eu morava naquela época em New Jersey. Então, a gente pegava um trem que chamava PATH Train, que liga de New Jersey para o World Trade Center. E quando você chega no World Trade Center, só recapitulando, era um saguão. Imagine aqui em São Paulo, por exemplo, já tem alguns lugares parecidos, que desemboca todas as linhas de metrô, tem centros comerciais, você vai subindo para as torres. Então era um lugar enorme. Então eu saio do metrô, mais ou menos, umas 8h40 e pouco, mas assim. Não, 8h46 foi o primeiro avião que tinha atingido, então eu tinha saído mais ou menos na hora que atingiu o primeiro avião. Eu tava saindo do metrô. Aí eu saio e já vou no saguão e pergunto para um policial. Inclusive, eu falo muito isso, eu tenho todos os detalhes no livro que eu tô... Faz anos que eu tô escrevendo esse livro. 21 anos. Mais ou menos que eu tô escrevendo esse livro. Mas aí o que acontece? Acontece... Era o nome do policial. É que acontece tanta coisa, gente, que eu falo assim... Aí eu acho que eu tenho que viver um pouquinho mais pra escrever. Porque aconteceram outros atentados, outras coisas na minha vida que eu tô esperando, mas eu acho que já deu. Não fala que você tá esperando mais atentado. Não tô esperando. Pelo amor assim, de Deus. tô esperando mais acontecimentos. Não, né? acontecimentos. Enfim, coisas inusitáveis. Justo. Mas agora eu já tô terminando o livro e eu detalho essa situação, né? Que eu falo, olha, eu chego no saguão e falo pro policial, Connor, como, né? Que eu vejo aquela plaquinha e falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Ele muito seco, direto assim, você trabalha onde? Eu nessa torre. Não tá acontecendo nada, circula. Aí eu circulei. Mas eu já ouvia vozes, eu já via as pessoas gritando bomba, fogo, incêndio. Não, ele falou, não foi nada nessa torre, pode ir. E aí eu, naturalmente, assim, vindo da parte de acting, eu pensei que fosse um filme de hollywoodiano que tava gravado, porque Nova York tem muito disso. Assim, você anda, tem gravações... Flash mob, né? Tem flash mob, a galera faz, para. Tem muitas dessas coisas malucas. Eu falei, pode ser isso. E eu continuei. Quando eu entro no elevador, eu subo, então eu entro na torre, eu pego o elevador... E você tem que trocar as baldeações, né, dos elevadores. Você troca. Aí, quando eu fui trocar de elevador, eu já vi umas pessoas que elas estavam sabendo e se comunicando com os amigos da outra torre. E você consegue ver no fundo, porque você vê ali na janela, uma chuva já caindo de papéis, uma chuva escura. Então, você já sabe que alguma coisa está acontecendo na torre ao lado. Por mais que eu estivesse num andar ainda não muito alto, você já conseguia perceber. E aí eu falei, gente, eu não vou. Alguma coisa está acontecendo. Eu não vou continuar. Não vou subir. Eu não vou subir. Eu vou descer. Aí, só que eu nem vou por elevador. Eu vou sair correndo pelas escadas. Quando eu entro nas escadas de emergência, tinha poucas pessoas. Quanto mais eu ia descendo, mais pessoas iam descendo. Então, quando eu cheguei no térreo, já tava um tumulto. E o saguão que eu cheguei, não era o saguão que eu tinha deixado. Era outra cena. Aí era uma cena de desespero. Então era uma cena de correria, de gritaria, era bomba, era incêndio. Desceu 30 andares. Eu desci 30 andares, correndo, mas bem rapidão. E aí quando eu cheguei lá embaixo, aí já começou, fogo, incêndio. Aí eu já vi que não era filme e era uma coisa que estava acontecendo de fato. E eu falei, não, eu tenho que sair. Aí teve situações que eu tentei ajudar as pessoas, tinha uma senhora cadeirante. Porque lá, por mais louco que era aquelas portas giratórias. Sabe essas portas giratórias de banco? É isso, portas giratórias que tinha. Tinha outras saídas, mas todo mundo, milhares de pessoas. E aí você começa a sair com pessoas ensanguentadas, machucadas,
Você fala, gente, o que tá acontecendo? Então você quer perguntar, você quer ajudar, mas tem que sair. Então eu saio, nesses 17 minutos, quando eu saio, eu pego meu telefonezinho, azulzinho, aquele analog, que eu me lembro até hoje. Aí eu pego meu telefone e falo assim, pego a câmera e falei, gente, eu tenho que filmar isso, tenho que tirar foto disso. E começo a tirar fotos. E logo, assim, eu vejo o FBI com aqueles coletes, tiro foto do FBI com aquelas partes, assim, com aquelas fitas. Não cruze, não ultrapasse. E tinha até coisas que pareciam turbinas de avião. Eu tenho uma foto redondona, parecia uma turbina de avião. Então eu comecei a tirar algumas fotos e cheguei a ligar pro meu pai e falar pro meu pai que tá tudo bem. Quando eu ligo pro meu pai, eu vejo o segundo avião entrando, assim, vump. Aquele barulho foi, assim, muito forte. No pé da torre. Eu tava É embaixo. embaixo da torre. Eu tava embaixo da torre. Aí eu vejo o avião entrando assim, ó, vum. Então, a minha dúvida, falando pro meu pai, eu não sei o que aconteceu. Eu liguei pra ele, me lembro que eu liguei a cobrar. Liguei pro meu pai. Falei, olha, pai, não sei o que aconteceu. Eu sei que tá acontecendo uma coisa aqui no World Trade Center. Liga a televisão, você vai ver alguma, mas eu tô bem. Pensei que ia estar Steve, de fato, mas, né? Nunca. Fiquei lá. E aí, quando o avião entrou, caiu as ligações. Caiu a linha. Foi um barulho assim, pum, como uma explosão. Com ninguém, sabe, só pra colocar pros ouvintes. Sabe aquela explosão quando você tem um cabo na sua rua, dá um curto, assim, pum, aquela explosão de poste? É aquilo, mas Uma proporção gigantesca. proporção gigante. E tremeu a cidade, tremeu. Aí, assim, todo mundo ficou assim, gritou, mas tinha um certo silêncio. Aí o FBI... Aí Aliás, depois... uma coisa, desculpa, mas eu nunca vi Nova York muda. Calada. Já tinha ido várias vezes pra Nova York. Teve a situação do mudo. Depois, assim... Nos dias seguintes. Eu vou comentar a parte do mudo que a gente viveu muito. Aí eu pego o telefone... Aí eu pego, assim, aquela história toda, aquele medo, né? Eu falo com meu pai, olha, pai, caiu a ligação. Aí, logo desse mudo que teve, aí o FBI entra falando assim, olha, gente... gritando, né? Sai do telefone, desliga o telefone. Apesar que já tinha até caído, né? E é isso, aí eu fiquei na torre, lá embaixo da torre. Aí, assim, umas pessoas foram se distanciando. Eu não quis me distanciar, porque eu ficava ouvindo. Olha, sério, isso me traz muita emoção. Eu tenho essas vozes das pessoas até hoje na minha cabeça. Falando com as pessoas. Tá Porque as pessoas ainda que tinham conexão, recepção, elas falavam com quem estava lá no andar, quem estava lá em cima. Então eu começava a ouvir vozes. Eu começava a falar, eu vou escrever o meu número do meu CPF no meu braço para encontrarem meu corpo. Aí a pessoa do lado falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí as pessoas começavam a se jogar. E eu comecei a tirar foto de algumas pessoas que se jogavam. E aí você começava a ver esse terror, esse desespero. Aí você quer ajudar, meus pés estão derretendo. Eu acho que você perde um pouco a sensação de o que é... que é real. O que é real. Eu tive essa sensação e não tava nem lá perto. Não é, Cris. Eu acho que você não consegue se colocar na situação, eu acho que começa a ser um personagem de um filme, não, porque... Desculpa te cortar, mas eu só tive a real noção. Porque assim, você sabe, eu fiz Mas assim, quando eu cheguei no Brasil, eu vi aquele documentário dos bombeiros, que estavam fazendo e aí fizeram as cenas lá dentro. Só ali, eu tive a noção do que aconteceu lá dentro. Porque você sabe, mas você não... E é de uma impotência absurda. Absurda! Impotência, você falou correto. Porque do lado ali eu falava para as pessoas, calma, fala pra ela não desistir. É que tá vindo, os bombeiros estão entrando. E assim, tá chegando os helicópteros, estão tirando as pessoas. Aí o fogo aumentando, aí o fogo subindo. E assim, aí eu ouvia as pessoas gritando, mas eu não consigo respirar, eu não tô enxergando nada. Assim, Aí as pessoas começavam a se aproximar da janela para respirar. Então elas ficavam meio que debruçadas, penduradas para poder respirar. Nossa. E aí falou assim, né, Não dá pra imaginar esse desespero, né? Não, e você vendo isso, assim, eu tenho a imagem de uma pessoa caindo de cabeça, assim, ó. As pessoas se abraçando nas mãos. Quanto foi o tempo entre o ataque e as torres caírem? 1 hora. 1 hora. Uma quase hora. 1 hora e depois foi uns 50 minutos. Depois de uma pra outra. Caraca. E aí, tipo assim, eu fiquei lá embaixo, E tentando a primeira ajudar. torre que caiu foi que ele estaria. Aí eu Foi fiquei... o segundo avião bateu na torre dele, mas foi a primeira que caiu. E aí eu fiquei lá embaixo tentando ajudar as pessoas. E não pensei de forma alguma. Ninguém pensou que aquelas torres iam cair, né? E levou menos de 2, 3 minutos para aquelas torres desabarem. Foram muito rápido, não foi nem 5 minutos. E quando as torres desabaram, eu tava lá embaixo. Então eu tava muito próximo ainda. E aí, assim, a gente não escutou um alerta. Olha, vai cair, ó. Pum. Não, foi... Caiu. De repente... Meu Deus do céu. Eu fiquei 3 segundos entendendo e comecei a correr.
Só que ela caiu muito rápido. E foi todo mundo correndo, um atropelando o outro, um em cima do outro. E aí eu corro e eu não paro. Eu paro quase na metade da cidade. Mas eu corro, mas ela, aquela bolha cinzenta de concreto e pó e tudo mais, ela me engoliu. Mas ela me engoliu, mas assim, eu não tava lá no meio, porque eu corri. Eu corri. Eu parei, já sem, quase não respirando, no momento que eu falei assim, eu acho que agora eu tô salvo. Eu consigo enxergar melhor até. E aí, quando eu enxergo, quando eu paro e olho pra trás, porque foi o único momento que eu parei e olhei pra trás, eu vejo esse silêncio das pessoas assim, meu Deus, caiu. Aí você vê uma torre só, chorando lá, e a outra, aquela fumaça toda, né? E aí você começa, é um silêncio e depois um desespero, muita sirene, muitos carros de bombeiro. E ainda sem saber. Sem saber. Exatamente. É isso que acho que essa incerteza do que foi um acidente. Até então, aquele momento a gente só sabia que eram era aviões. Atentado. Que eram aviões. Era atentado, né? Que era terrorismo, mas podia ser terrorismo. Até então a gente não sabia que tipo de terrorismo poderia ser nacional, né, terrorismo que seja. Mas a gente sabia dos aviões, a gente tinha de fato visto os aviões, né? E aí depois, aí começou, né? Aí logo quando parou, eu me lembro que, né, as pessoas, elas se escondiam debaixo dos carros, atrás dos carros. Eu via os rádios muito alto. E aí eu tava lá olhando pra aquela torre, aí eu escutei que ia acontecer um outro atentado em Washington. Por isso que a gente achava que aí eu falei, tá gente, sendo atacado. tá sendo atacado. Aí eu falei, tá sendo atacado. Nesse momento, gera uma situação de não saber pra onde correr. Exatamente. Foi que eu fui pra Times Square depois dessa história pra ir embora. Vou entrar num bunker, vou entrar aonde? Não tem onde você entrar. Não tem. Mas a cidade inteira correndo. Todo mundo desesperado. Desesperado, nos telefones, chorando. Gente ensanguentada na sua frente. Gente chorando. Eu tava lá e tal, vi gente chegando, toda coberta de poeira. Porque as pessoas foram andando. Não, parou tudo. Parou o metrô. Parou tudo. Então, assim, você tá na parte baixa de Nova York e você vai pro Midtown, a gente tá falando de 40 quarteirões. 40, as pessoas iam andando. Aí você vai andando. Ninguém queria pegar metrô, porque precisa um ataque no metrô, né? Assim, não tava nem funcionando. Aí parou o serviço aéreo, aquela coisa toda que a gente já sabe. E é isso, aí a gente foi chegando, eu fui chegando na metade, quando eu cheguei na metade da cidade, aí eu falei, quando eu vi de Washington DC, eu falei, gente, realmente a cidade está em ataque. E me vinha aquelas imagens da cidade sendo engolida, destruída, sabe? Eu já tava pensando... De filme de mesmo, filme, né? Que eu pensei que era isso que ia acontecer. Porque, acredito eu, né? Lógico que a gente não pode comparar dor, né? Mas o ataque versus talvez um tsunami, um furacão, um desastre ambiental natural... É outra coisa. É outra coisa. É desastre, ali machuca, mas ali eu acho que é uma dor absurda. Então, né? isso que eu falo aqui no livro, que é assim, como eu fiquei vários dias depois também, eu vi essa dor ser transformada num desejo de vingança. Nos olhos das pessoas. Mas essa foi a narrativa do comandante, eu digo, do presidente, que assim, a gente vai pegar quem fez isso. Mas eu vi isso. E era vingança. Mas era. É assim. E eu também senti assim. Porque, tipo assim, a pessoa, ela quase tirou minha vida. Então, assim, já começa a dar revolta. A gente é normal. Se uma mãe que perde o filho, o que sente? E eles têm esse patriotismo enraizado, né? Em Nova York, assim, a gente tá falando do World Trade Center, que é o símbolo. É referência, gente. É a mesma coisa, só pra gente contextualizar aqui no Brasil, seria de você chegar e tacar um avião no Cristo Redentor. Sim. Imagina, tipo assim, uma coisa mais próxima. Só que lá não tem muitas pessoas. Agora imagine você, alguns prédios simbólicos aqui em São Paulo, no Brasil, que seja, e acabar com todo mundo. Eu acho que se fosse em Brasília, não sei se ia ser algum problema, né? Descontraria. Mas assim, é que eu tô pensando alguma coisa simbólica, né? Mas assim, por o Oscar Niemeyer, que fez aqui aquelas, né? A parte de arquitetura realmente é um choque, né? Mas eu quero dizer isso, né? A sensação é essa. Não tem como medir essa proporção. Aí você sofre demais. Quantos andares era? As torres? Mais de 100. Mais de 100. Mas é assim, você sofre porque a impotência. Quando você fala de um desastre, você não tem o que fazer muito. Tudo bem que a gente tem que cuidar agora do meio ambiente, tem aquelas coisas todas, né? Mas
um ataque. Não, né? e assim, se aconteceu lá, imagine no resto do mundo. O que pode acontecer comigo, né? A sensação Essa sensação de vulnerabilidade, né? De falar, pô, né? E o Tácito ainda atrai, então tem um pouco de medo disso, viu, Cris? A gente tá um pouco tenso aqui. Né? Aqui, nós estamos em que andar mesmo? Não, e aí. 15º. Não, e mais louco de tudo, trazendo essa pegada que vocês falaram, assim, de revolta, assim, de incrédulo. Que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu vou no dia seguinte, vamos falar do dia seguinte. Ah, meu Deus. Aí eu Essa vou no parte dia é sensacional. seguinte, aí eu vou no dia Não, seguinte. segura. Só segura. Só pra ter. Porque eu esqueci de uma coisa. Não posso esquecer. Eu trouxe presente pra vocês. Ah, é? Olha. Eu preciso dar presente antes, não vai ficar chato não dar Ai, presente aí pra você. sim. Só pra motivar a falar mais, entendeu? Ah, tá, entendi. Ah, não, esse não é o nosso problema. Chocolate, da Chocolate Nicolate. Ai, que delícia. Trufas. É maravilhoso o chocolate deles. É incrível. Obrigada. Incrível. Vou experimentar. A gente tem um parceiro que trabalha com grama decorativa, grama sintética decorativa e faz campo de futebol society no Brasil todo, do Ronaldo Academy, enfim, tal. No Brasil todo. Ele queria enviar um campo de futebol, mas não conseguiu. Legal. Não tem problema. Nossa. Olha, diga-se de passagem, eu também sou chefe confeiteiro, tá? É mesmo? Sou formado pela- pela Le Cordon Bleu. Cordon Bleu. Assim, então, eu me formei. Isso aqui foi minha reinvenção durante a pandemia, né? Modificando um pouquinho. Eu quero ver isso ao vivo, tá? Você só fala. Você Calma, pode Sérgio. fazer, Acabei né? de conhecer. Não, mas eu tenho o meu Vocês bistrô, né? Vocês decidem as cores, tá? Mas é um Olha. tapetinho de grama artificial. Ai, que bonitinho. legal. Eu vou ficar legal. com verde. Que legal. E ela, como ela Tem um gosta amarelo de cores. também, viu, Cris? Não sei se tem gostei. amarelo. Ele me mandou um amarelo e um azul. Ai, que Acho que eu legal. prefiro amarelo, pode ser? Pode. Eu tenho problema Câmbio. com azul, sabia? Ah, é mesmo? Por causa do meu uniforme da escola. Ah, esses traumas. Jesus do céu. Ai, eu que acho esse mais legal. Ô, Cris, esse presente vai pro Tácito, porque acho que não... Não, não relaxa, sei. tá tudo certo. Que é o boné do Ah, NapaCast, que o boné legal. oficial do NapaCast, que só convidado que usa, então... Que legal. Não precisa pôr, não vamos estragar. Quem tem cabelo não pode estragar, quem não tem... Obrigada. Pode deixar no cantinho, aí, tranquilo. Legal. Então vamos falar dessa parte. O dia seguinte. O dia seguinte, gente, o dia seguinte é assim, assustador. Eu tenho até umas fotos, eu fui lá no dia seguinte, assim, primeiro assim, antes de eu começar o dia seguinte, pra criar um pouco de, né? Eu fui andando pra casa, naquela época eu morava em New Jersey, eu andei, assim, obviamente não dá pra você andar de Nova York pra New Jersey, que tem um rio. Então você, né, você chega até um momento, aí tinha uns ônibus que eles fizeram de serviços de emergenciais, e eu consegui chegar. Eu cheguei todo cinza. E, obviamente, quando eu chego em New Jersey, eu levo um jato d'água dos bombeiros. Assim, aquela, Essa sabe? parte eu não sabia. Caraca! Por quê? Porque eles não sabiam que tipo de material podia químico ser eu podia ter. aquele- Então eu cheguei em New Jersey, o meu welcome é assim, aquele jato d'água frio. Mas eu já esperava. Bem que ia acontecer. leve. Bem leve, assim, sabe? tipo- Sabe aquelas coisas de filme que joga na cadeia, assim, pá, jato d'água. Que delícia. Assim, super legal. Aí mas misturava água com choro, desespero, deu ali. tá muito- Eu lembro. E aí eu fui pra casa, eu morava sozinho. E assim, foi super difícil pra eu dormir. Alguns amigos meus apareceram lá, porque eu tava muito assustado. Sim. E assim, aí no dia seguinte eu acordo, assim, tive que trabalhar. Fui trabalhar. Porque tinha 2 escritórios. E aí. Mas as coisas voltaram? Tava trabalhando? Não, mas eu queria ir Você trabalhar. precisava ir. Eu precisava ir pro outro escritório, eu precisava falar, né? Que eu não gosto nem de falar. Falei, preciso falar. Preciso contar que pra aconteceu. alguém. Porque sabe o que aconteceu no dia? Eu liguei pro outro escritório, e até em alguma entrevista eu falo, eu liguei pro outro escritório, eu liguei pro meu pai, aí depois que aconteceu tudo, eu liguei pro outro escritório e falei, gente, eu não vou trabalhar hoje. Simples assim. No outro escritório, não vai. Depois que já tinha caído, então eu falei, eu não vou trabalhar hoje, eu vou pra casa. Eu falei, claro, vai embora. Quem vai trabalhar? A gente tá fechando aqui a outra escola. Eu falei, não vou trabalhar hoje, tá? Eu vou pra casa. E eu nunca faltei. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? E aí tá. Aí eu cheguei em casa, no dia seguinte, né? Tentei dormir e tal. E fui pro trabalho no dia seguinte. Tudo parado, dia 12 de setembro, eu queria ir pro trabalho. Eu ia ficar em casa chorando. Precisava saber o que estava acontecendo, precisava voltar para New York, para Manhattan, né? Lembrando que eu tava em New Jersey. Aí eu fui, muito difícil, porque o trem que conectava já tava, né? Aí destruído. parou, né, também. Era muito difícil aquele trecho, mas eu cheguei lá de ônibus e tal. E aí eu falei, não, antes de ir pro escritório, eu quero ver o World Trade Center. Porque eu não acredito que isso aconteceu, gente. Aí eu fui lá, e aí aquela sensação que as pessoas me perguntam do cheiro. Primeiro que você vê
entulhos, caminhões, assim, tirando aquelas sucatas, aquelas coisas. Imagina o que tinha de Aí você entulho, né? você ouvia uma Sem pessoa mais. aqui, aí viu o cachorro lá, eles acharam um corpo, aí correndo, tarará. E naquele momento eles não tinham colocado tapume, então dava pra ver tudo. Foi o dia seguinte. E você tinha uma sensação de concreto, de poeira humana, de queimado. Assim, você via isso, sabe? Então, assim, foi muito assustador já. Você essa chegou aí lá, história. Cris? Não, Não. eu não quis ir até lá. Depois eu conto um pouco. Mas assim, a minha sensação era, cara, Eu não quero e ir. agora? Não, e agora? E O que agora? vai acontecer com as É pessoas? medo, né? Você tava- Eu ia atrás do que estava acontecendo na cidade. Reuniões de preces, entrevistas, das pessoas com os cartazes, com a foto, Ai, tentando isso foi muito terrível, gente. terrível. Era na televisão, Não, assim. isso era o pior. E você, aí no dia seguinte, nos 2 Eu vou dias até mostrar depois, uma foto que me chocou muito, assim, no momento. as pessoas tô procurando aquelas coisas. Era muito louco. Ninguém foi encontrado. Né? Não, ninguém foi encontrado. E aí depois eu fui no dia seguinte e falei, bom. Aí eu fui até com o meu amigo japonês lá nos entulhos e tal. Aí eu falei, bom, vou pro escritório, né? Só que eu fiquei com medo de pegar o metrô. Porque eu já tava com essa loucura ouvindo de bombas e tal. Falei, eu vou andando. Aí eu fui andando, mas isso é muito longe, decidi pegar o metrô e entrei e peguei o Daily Post, um jornal. E naquele momento, a cidade se perguntava quem foi os né, que fizeram isso, Pode destruiu, falar, né? não, é bom falar. Quem foi, né? Quem foram os Os cretinos. motherfuckers, Cretinos. assim, né? Que destruíram, assim, o nosso país, o nosso símbolo, a nossa nação, tipo assim, era um desespero, era um choro, mas era assim, a gente vai pegar. É. A gente vai atrás dessas pessoas. Era o Giuliani, que era O prefeito. prefeito da cidade, era o Bush que tinha ido lá. A gente vai pegar essas pessoas, não vai ficar assim, toda a vida ali vai ser contabilizada. Então, e todo mundo queria saber quem foi, que país que foi, né? E aí já tinha, porque o FBI já tava com umas suspeitas, já tinha algumas ideias. E aí eu pego o jornal, como todo mundo, aquele silêncio que no metrô de Nova York as pessoas não se falam. Você não é barulho no metrô, não é conversinha. Não, e- Num dia normal é silêncio. Aquele dia era todo mundo depressivo, apreensivo, lendo o jornal, buscando quem fez isso. O meu professor de inglês, porque eu estava fazendo aula particular, eu falei pra ele, eu quero sair da escola. Vamos fazer na rua, porque eu quero fotografar. Ele não comentava comigo sobre o assunto. Eu queria falar, ele... As pessoas enlutadas, né? Impressionante, impressionante. Ele não falava nada. É, porque mexe muito com as pessoas. Assim. Aí eu peguei o Daily Post, abro o jornal e vejo o nome do aluno, Alma Sharif, da Arábia Saudita. Aí eu fechei o jornal. E continuei, assim, querendo não Será, acreditar. né? Aí eu passou outra estação. Aí eu peguei, aí comecei alguma coisa, falando assim, ainda tava longe, né, da onde tava indo descer. Aí eu peguei e falei assim, aí eu desci, desci. Eu acho que eu queria fazer uma ligação, né, e não tinha recepção do celular, e eu sei que a próxima estação não era tão funda. Aí eu desci, olhei o jornal de novo, falei, nossa, ele parece tão conhecido. Tinha foto. Tinha foto Tinha dele foto já. dele. E aí dizia que a maioria dos terroristas, se não todos, eram alunos de inglês. Foram para os Estados Unidos para aprender inglês e tinha visto de inglês. E através do visto de inglês, conseguiram a carteira de habilitação. Por isso que mudou toda a legislação para estudar lá nos Estados Unidos depois disso. E aí eu falei, nossa... Bom, eu já saí da estação com o intuito de ligar para o escritório. E perguntei para Anne-Marie. Anne-Marie, fala o nome desse aluno. É ele. Quando ela me confirmou, eu falei, eu não acredito. É ele, o meu aluno. Então, assim, a primeira coisa, o cara que quase tirou a minha vida foi meu aluno. Não, e ele que trouxe o cara. Ele encontrou o cara. Não, mas em deixa eu Istambul, explicar foi? isso direito. Vocês vão pensar que Foi? eu que sou um Não, maldoso. não. Que eu que causei que eu que causei tudo. Não foi assim. Deixa eu explicar. Que era a pergunta que as pessoas sempre me faziam. Foi você que trouxe ele? A culpa é sua de tudo isso? Não é isso, gente. Deixa eu explicar. Eu era um conselheiro internacional. Então eu fazia... Alguém vai na sua loja e pede pra comprar Agora ele um tá carro. falando. Aí você compra o carro, a pessoa atropela outra pessoa. A culpa é sua? Não. A mesma coisa. Eu recrutava as pessoas para estudar nos Estados Unidos. Não recrutar para atentado. São coisas diferentes. Exatamente. São coisas E diferentes. quem faz toda a documentação para validar, saber se a pessoa está certa com toda a documentação, É o governo. é a autoridade americana, não sou eu. Então, ele preencheu o primeiro quesito, passou no primeiro filtro, ok.
Agora quem vai cuidar de visto e tudo O mais. cara foi seu aluno. Então, eu conheci ele numa feira educacional, como eu tinha contextualizado Em no Istambul? começo, em Istambul, numa feira. E aí eu conversei com ele, foi em julho, mais ou menos, a gente trocou os e-mails e tal. Aí quando foi um mês antes, ou 2 meses antes, né, não tô as datas assim, e ele foi pra Nova York. Ele foi pra Nova York e começou a estudar. Só que, na verdade, ele não foi pra estudar inglês. Ele foi pra estudar a mecânica. Ele foi pra estudar o prédio. Ele foi pra estudar as coisas que ele tava lá. Porque ele... Aí que louco, né? Tem 2 fatos muito malucos, assim. Não, como é que pode? Aqui entre nós, né? O cara tá lá estudando um prédio que ele vai destruir, vai morrer, né? Não, mas então, isso é outro fato, isso é religião. Nossa, não, mas fanatismo, não é religião, é fanatismo, né? Não chega a O ser cara se religião. mata pra... Mas é fanatismo, Sim, gente. sim, Não é sim. nem. Eu sei, não é, mas não- assim, Esse tipo- pensar, né? e era novo, né? Então aí o que aconteceu? Aí, E só um detalhe, como tinham 2 sedes da escola, ele estudava na sede... Do outro Center. nas duas, Nas na duas verdade, podia. tinha uma conexão nas duas. E aí, mas tem um fato que, assim, em algumas entrevistas eu falei, então assim, aí tá lá, aí ele chega, conseguiu visto, um dia chegou do outro. Aí as perguntas que o FBI, como é que ele pagou, como é que ele vestia, todas essas perguntas de praxe, né, que as pessoas me perguntam. E aí ele chega, e assim, eu sempre muito, né, cicerone com as pessoas que chegavam, falei, não, ainda mais que era uma venda que eu fiz, né, o cara que foi lá, eu consegui, né, tipo, olha, consegui trazer mais um, então, ficava assim. Aí ele chegou tarde, falou, precisava comprar umas roupas que eu vi, vamos lá na Gap, aí eu vou com ele na Gap, a gente Essa compra parte roupa. você não comprou. A gente não me compra contou. roupa. Né? Não dá pra contar tudo, né? Mas eu falo pra algumas pessoas. A gente foi, comprou roupa. E aí ele chegou. Você queria copiar um pouco o talento da Cris. É. de stylist. É, eu acho que sim. E aí, não. Aí eu peguei, ajudei ele. Aí tem uma coisa mais louca que eu fiz. Porque eu cuidava dos alunos internacionais. E ele chegou e não tinha casa pra ele. Aí eu ligo pro meu amigo porto-riquenho, Ismael. Falei, Ismael, você tem um quarto aí? Eu vou mandar uma pessoa. Aí eu mando esse brinde pro meu amigo Ismael no Brooklyn. Aí ele, Ele não, morou tudo com bem, tô homem-bomba. precisando. Morou com homem bom. Imagina o terror que foi a vida desse meu amigo depois, né? Aí vai. Não, ficou 2 semanas com o Ismael Sim. morando com o homem bomba lá. E aí, mas assim, aí ele ficou um tempo com a gente e a gente tinha acabado de abrir uma sede na Flórida, em Miami, do lado de uma escola de aviação. E ele foi pra lá. E ele pediu transferência pra essa escola. É onde que ele aprendeu a pilotar. Ele já sabia, né, que ele fazia uns cursos na Alemanha, mas ele foi pra fazer outras adaptações, né, aí ele sumiu, ele tinha visto de estudante. Então ele tem Ele queria mesmo aprender inglês ou ele já falava? Aí ele já falava um pouco. Eu acho que isso Ele falou pra você o objetivo não era esse. Ele falou pra você, me ensina a comprar um avião. Me ensina a comprar uma bomba. Não, na verdade, eles assim, Queria eles, estudar o local, né? Agora eu falo pra vocês, eles, momento algum, ele te dá a aparência que ele é uma pessoa do mal. Assim, em primeiro lugar, Ele não deve... Assim, pelo amor de Deus. Ele tá acreditando na religião dele, né? Ele tá inserido com aquilo. Eu não acho que é... Mas eu acho que assim, Cris, eu acho que a gente nem deve falar que é religião, porque isso não é religião, isso é fanatismo. Isso aqui. Porque a religião, eu vou muito pro Oriente Médio, eu não sou islâmico, muçulmano, mas assim, eu vou muito pra Mas lá. eles caminham de uma forma natural, né? Então, Exato. então assim. Mas é uma Não crença. dá nem que pra eles entrar têm. nessa Não. questão. É porque eles foram, assim, eles têm o ódio deles é contra os Estados Unidos, o poder americano, tudo que fez emplacou na vida deles. Né? Então, assim, a gente sabe que ninguém é docinho de coco Sim, e por aí sim. vai. E aí fica a revolta, né? Assim, não tem o perdão. Assim, você fez, eu faço e vamos continuar. E eles, assim, a gente vê histórias de pessoas que nascem. Sabe, ver Rússia, que o pessoal que nasce lá na Rússia já pra ser espião e fazer essas coisas ruins. Parece que isso existe mesmo. De uma forma natural. De uma forma e não é natural. atuação, não é que ele na sua frente, vou atuar dessa forma, mas eu tô... Não, é assim. natural. O FBI perguntou: ele falou alguma coisa? Ele te dava algum. Ele parecia alguma coisa? Ele não parecia nada. É uma pessoa super. Ele perguntou se queria a blusa M ou P. Tipo assim, eu já percebi o tamanho do mocinho. Mas enfim, você sabe essa questão da religião? Só para dar fazer um parênteses aqui. Eu tenho um projeto de rituais religiosos, começou depois desse minha obra aí, que é justamente isso. Porque para mim, a mensagem que eu deixo no livro é de que eu não acredito em guerra em nome de Deus. Tudo bem que foi política, mas o nome foi dado como religião. E mostrando esse meu próximo projeto é justamente para mostrar que, independente da forma de expressão da espiritualidade humana, a meta é uma só. Todo mundo quer a mesma coisa, nós humanos, entendeu? Então eu acho que a reflexão é essa mesmo, se a gente entrar nessa questão. Sim. Não é se tá certo, se tá errado, né? Entendeu? É que, cara, como assim, né? Você
é inadmissível, né? Você falar em Deus e acontecer. matar, e tirar a matar e tirar a vida, né? É. De inocentes, né? Sim, também, sim, sabe? sim. Então- Né, vai no primeiro momento, né? O egoísmo, Sim. né? Eu tiro minha própria vida. Com a minha vida, eu tiro... Mas você sabe o que é, gente? A interpretação, a vida, do jeito que nós olhamos... não É do jeito diferente que da eles olham. deles. Então, assim, o sacrifício já é histórico. O sacrifício... Ele não vai pro paraíso. Ele não é entendido como a morte. A gente... Mexicanos, tribos, indígenas, usam o sacrifício. Então, tirar a vida do outro é uma questão, às vezes, de uma recompensa, uma premiação. Sim. Para um outro lugar, uma transcendência que nós desconhecemos. Então, é uma filosofia, é um modo de pensar muito diferente, né? É a mesma coisa, assim, absurda que a gente tem... só para contextualizar, a gente tem um sentimento para o cachorro, que é diferente do chinês, que pode comer o cachorro. Sim. Mas assim, quem sou eu para criticar o chinês que come cachorro, mas vai saber o cachorro? Então, Sabe? Por mas aí quando vai, você como foie fala- gras, o pato, e por aí vai na Então, França. mas quando você fala em terrorismo, assim, como é que você luta contra um inimigo que não tem medo da morte? É uma É loucura. uma loucura. É uma loucura. E aí o seu amigo porto-riquenho que recebeu ele no quarto, hoje quando você pede pra algum amigo, fala assim, hospeda um amigo meu... Aí ele você ficou um fala assim, tempinho sem falar comigo, né? Ele ficou um tempinho Eu também sem... falaria. Ficaria. Ele ficou um Ficaria. tempinho sem falar comigo. Mas assim, aquele momento quando Você descobre. que eu descubro, pra mim foi também um divisores de água. Porque o que aconteceu? Eu abro o jornal, reconheço ele. Aí eu ligo pra polícia. Assim, eu não... mas antes eu ficou ouvindo muitas coisas na minha cabeça. Ai, mas eu tô me expondo. Ai, que perigo. Vão pensar que fui eu. Sabe? Começa a vir aquela incerteza. Ai, foi Ele minha que ligou, né? culpa. pro FBI. Você que ligou? Eu não te liguei. descobriu? Não, eu que liguei. Assim, foi minha culpa. Aí eu trouxe o homem. Gente, o que vai fazer? Aí eu falei onde é que ele estava, as provas, os documentos que a gente tinha tudo dele. Então, né, nessa reportagem até mostra, assim, onde ele estudou, o computador que ele usava, onde ele morava, eu tinha todas essas coisas. Aí depois eu falei, gente, como é que eu vou me expor de tal maneira? Mas assim, eu não posso guardar essa informação. Seria muito egoísta pra mim, pros Estados Unidos, pro mundo, de você se privar de uma informação que pode ajudar, de uma certa forma, a levar as pessoas culpadas, Em algum né? momento você pensou que poderia ser preso? Eu não acho que eu pensei que eu poderia ser preso, porque eu não fiz nada de errado, como eu te falei, né? Eu não fiz nada de errado. Mas era mais uma culpa, assim... Retaliação? Eu acho que era mais uma culpa, assim, gente... Primeiro que você não acredita, né? Imagina, você tá conversando com uma pessoa, vai pensar que a pessoa vai fazer isso. E aí é uma... E depois um pouco da revolta, né? Puta, ele quase tirou a minha vida, porque foi o avião que pegou bem lá. Sabe? Você fica assim, nossa... Eu falei, ele podia ter me falado, né? Foi tão legal com ele. Eu falei assim, não vá trabalhar Podia hoje. ter me falado, Não, é ele ótimo. podia- eu pensei, puta, ele poderia ter falado. Foi tão gente boa com o cara, meu. Te Você veio liga e na fala assim, ó, gap, não vai pô. trabalhar hoje, não, hoje, fica tipo em assim, casa. Podia ter me dado um toque. Ele ia morrer mesmo, tipo assim, me dá um toque, assim. Eu fui super maneiro com ele. Levei na Gap. Não, levei, achei casa pra ele, Não, ajudei ele com até visto. É isso. Ajudei ele com visto americano pra ele fazer as cagadas dele. Eu falei, pô, meu, ele podia ter falado pra mim. Custava Podia ter nada me isso. poupado. Ele falou, olha, hoje fica de boa. Não fala nada. Agora, já pensou se fosse o inverso? Ele falasse assim, viu? Queria te convidar pra fazer um voo comigo. Eu consegui uma passagem de graça. Cara. A gente ia ser da Flórida. Do jeito que eu sou louco por viagem, era capaz. Eu falei assim, ai, que bom, vamos, tira um dia off, vamos. Mas assim, aquele momento pra mim foi maluco, né? De eu ligar e falar, gente, olha, eu tenho informações, assim, nossa, gente, sabe o que é ligar pra mim e falar, eu tenho informações dessa pessoa aqui. Aonde você está, não se mova. Tipo assim. Foi isso. Eu falei, tô no metrô, tô indo pra escola. Nesse endereço. Eu cheguei lá, a escola estava toda bloqueada. Toda. O bloco inteiro. O bloco inteiro. E você sabe o que aconteceu? Que até tem uma reportagem que a Folha de São Paulo fez comigo. Que assim, e fala assim, brasileiro foi professor do terrorista e foi mandado embora. Por que aconteceu? Eu causei lá na escola. Era muito... Eu causei... Tipo assim, eu não falei pra ninguém que eu ia ligar pra polícia, pro meu patrão. A escola sabia. Não, nem sabia. Não, mas a escola não sabia que ele era aluno, não? Não, sabia que era aluno, mas não sabia que ele era o terrorista. Eu não falei pra ninguém, eu descobri sozinho e chamei a polícia. Você tá entendendo? Ué, mas você fez Não, um- peraí. É assim, eu descubro que era o aluno. Aí eu ligo pra recepcionista, a menina que trabalha. É ele mesmo? É. Eu não falei pro meu patrão, olha, escuta, sabe aquele aluno? Ele é Nada. que derrubou. Não, que é o certo a gente comunicar pro nosso patrão. Eu era muito novo, assim, Você saiu falando. e tava muito assustado. E assim, gente, eu não posso, eu fiquei numa guardar. Mas eu obrigação. não sei se eu também falaria com o patrão. Eu fiquei na obrigação. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei na obrigação de. Aí eu pego e falo: se você tiver informação, liga. Aí eu ligo.
Eu ligo. Aí, de repente, lá na escola, ninguém tá sabendo, chega toda a polícia FBI. Bum, 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 aquelas coisas parando. Eles não sabiam nada. Aí quem ligou? Eu. Nem tava lá. Esse cara, pé da vida, né? Aí chega, aí para todo o bloco, mas aí eu que falei pra eles o que estava acontecendo. Imagina a cara deles. Nossa, dia seguinte fui mandado embora. Você foi mandado embora Fui mesmo? mandado embora, de verdade. Mandado embora, assim. Foi péssimo pra mim. Porque imagine, você sobrevive o negócio. Descobre o terrorista. No dia 13, você tá mandado embora na pior crise. Você, rua, assim, pega essas coisas pra rua. Foi o que aconteceu Falaram o comigo. quê pra você? Eu nunca falar assim, o meu patrão, ele chegou Eu e não falou aqui. sabia dessa parte também. Desculpa rir disso. Ah, como vocês Desgraça! Que desgraça! Não, vocês olham aí na internet, você vê, tá lá, o brasileiro, o professor foi mandado embora. Que Tá eles lá. falaram pra você? Justa causa, assim. Não, porque eu chamei todo mundo, toda a imprensa. não avisou ninguém. Não, e chamei toda a polícia. Mas chamei você não todo falou mundo. pra eles, escuta, você faria o quê? Ah, eles não queriam saber. Eu nunca me esqueci, meu patrão me chamou Mas lá na eles são sala e falou assim, assim. né? Ele era italiano, meu patrão. Ele chegou e falou assim: você é um loose cannon. Loose cannon é canhão solto, canhão perdido. Que sabe, imagine um canhão que tem uma bomba e de repente. Estoura pra qualquer lugar. É tipo assim, você é um loose cannon. Você pode pegar essas coisas e ir embora. Assim. Ficou puto, né? Porque eu entendo o que aconteceu. Porque, gente, mas eu no lugar dele. Mas eu aquela entendi. entrevista que apareceu no Hulk foi no dia? Foi. Ai, aquela entrevista eu tive que fazer. Não, aquela entrevista, gente, eu fiz depois. Também não pedi permissão. Eu era muito abusado nesse sentido. Não, é que, gente, eu tinha informação que eu não vou ficar escondendo. Eu não foi só aquela Tinha aquela entrevista. sensação, e se eu contar pra ele, ele vai lá e fala... Não, ele não ia deixar eu falar, eu tenho certeza. Ele ia falar assim, não fala, por que aconteceu? E aconteceu uma tragédia no sentido assim, ele teve que vender a escola, ele perdeu o escritório do World Trade Center, ele vendeu a escola, porque ficou tipo, marcado. não, primeiro que a gente trazia todos os alunos internacionais. Aí parou de aluno internacional nos Estados Unidos. Então já caiu o business, né? Caiu o negócio. Aí depois, imagina os estudos que foram feitos. A escola de inglês que prepara terrorista. Foi isso que aconteceu. Foi isso. Você ferrou com o cara. ferrou. Foi, cara. você entendeu? Você acabou com o negócio dele. É, Acabei com o então. Você tinha negócio. que ser mandado embora mesmo. Fui mandado Desculpa, embora. cara, tinha que ser. Não, foi o que aconteceu. Mas aí, imagina a minha situação, gente. Primeiro assim, eu sobrevivo, saio correndo. Toma um desculpa o jato, terrorista, então toma um jato de água, jato de levo água é bom. jato d'água. E aí no dia seguinte eu recebo assim, ó, desempregado, se mandado embora. Imagine, nem Gente. direito tem, nem esse... E faz o- Nem como é que chama, que é aqueles os benefícios que tem de ser mandado embora. Nem isso eu tinha. Seguro-desemprego, Nem seguro-desemprego, sem nada. Aí, pra mim, eu acho que no dia 14 de setembro, depois que aconteceu tudo isso, esse foi o meu pior dia. Porque aí eu me encontrava, eu gostava, trabalhava, ganhava super bem, tava na ascensão da minha vida. Aí imagina, dia 14 de setembro eu sobrevivi, desempregado, traumático e tudo mais. Eu falei, gente, tem Com medo de sair na rua. com medo de sair na rua, né? Aí, né? E por aí vai. Traumatizado. E por aí, você entendeu? Ficou muito punk pra mim. Por que a gente não se encontrou, né? Lá naquela época. Pois é. Nos encontramos A Cris depois. volta ou fica? Eu voltei. Não, eu ia ficar um mês, só que a família não deixou, né? Quando abriu, foi na terça, até sexta estavam fechados os aeroportos, eu consegui passagem para outra sexta. Eu fiquei 10 dias a mais. No medo do avião. O tempo de... Não Não fiquei. ficou? Sabe por quê? Mesmo em Nova York... Você falou assim, não é capaz que vai entrar um terrorista Né, agora pra ir pro então, Brasil. eu falei, Tá de brincadeira. cara, essa é a cidade mais segura do mundo Ah, mas você agora. tava pensando em segurança daquela época? A minha mãe, por exemplo, você é louca! Porque assim, passava tanque Sim. de guerra, né? Do lado, ela falando com ela, que é isso? Nada, mãe. Você vai se acostumando, né? Ali nada mais ia acontecer. Ali não Ali não. acontecia mais. Entendeu? É essa ótica que a gente não pensa, né? Eu pensei Porque se nisso. torna o lugar mais seguro, né? Eu falei, cara, é o espaço aéreo mais seguro do planeta. Eu pensei nisso. Não fiquei com medo, de verdade. Se eu tivesse com os meus filhos eram pequenos na época. Eu acho que eu teria ficado com mais medo. Eu tava sozinha, se tiver que acontecer. Eu tive essa Essa reação. sensação. É. Essa reação. É muito louco isso. É, aí foi. Aí no gente dia do 14, céu. aí eu comecei. Aí eu falei assim, gente, e agora? Porque é quando é aquela história, quando você atinge o fundo do poço, né? Porque tudo vem. Eu falo assim. Avalanche. A avalanche. Às vezes acontece coisas na minha vida, ou na vida de muita gente, que é uma série de coisas ruins. Né? A gente tá numa fase tranquila na vida, aí sabe aquela história, quando acontece uma coisa, desencadeia outra. Foi assim, tum. E aí eu falei, pô, agora eu tenho que me reinventar novamente, né? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a empreender.
comecei a trabalhar. Aí que eu... Mas antes eu falei, eu vou me dar uma pausa. Eu nem vou contar isso tudo, que aconteceu uma outra aventurinha depois. Quando abriu... Ah, tá, citou. Não, abriu o espaço Deixar em aéreo. 3 horas. Abriu o espaço aéreo. Quantas horas você tem aí? Você Se pode deixar. 8 horas. Abriu... Nossa, eu tenho histórias pra contar, gente. Vou ter que voltar aqui depois, convidar. Aí abriu o espaço aéreo, aí eu falei assim, eu já tinha uma passagem marcada. Eu ia pra Marrocos, Turquia de novo, Egito. Eu já tinha essa viagem organizada. O espaço aéreo abriu, eu fui. Falei, eu vou, porque eu sempre acredito que quando você viaja, você se reseteia, né? Sim. Você volta com outros reset. olhares, né? E pra mim foi isso. Eu tinha essa viagem, eu fui pra Turquia. Quando eu cheguei na Turquia, e num lugar chamado Taksim Square, que é um lugar bem famoso, e eu tava indo de férias, né? Férias forçadas, acabei de perder o emprego. Tava tentando Istambul, né? Istambul. É, eu sei, conheço. Foi o primeiro atentado terrorismo de um homem se explodir ali na frente da gente. Então, assim, eu tô na frente do hotel, Taksim Square, eu tenho documentado também. E aí tá lá, eu dei uma entrevista pra CNN Turkey nesse dia também. Então eu também tenho isso. E eu Olha tô ficando próxima, cada vez mais. E aí eu Cada vez chego mais. naquele lugar, de férias, aí foi o primeiro atentado, inclusive eu falo até no meu livro, primeiro atentado, uma pessoa, um homem bomba se explodiu naquela coisa. Eu só vi os destroços de uma explosão de uma pessoa ali. Ai, que horror. Aí eu falei, nossa senhora, o negócio... Aí, e viajar... Mas sabe o que acontece? Momento sabático, foi... Mas e sabe o que era o pior? Sabe o que acontece? Naquela época começou a acontecer muita Muito, coisa. E o muita. cara viajava pra caramba. Não, mas e o pior era a história de viajar. Todo mundo pensa A que eu tensão também. de viajar. Era Você um sabe o que é inferno. viajar depois do 11 de setembro? Um inferno. É o que agora tá mais normal. Mas era sapato, era roupa. E, a assim, minha câmera, era então eles ficavam tudo enfiando os dedos na minha Tudo. câmera. Eu viajei muito nessa época também. Eu não cheguei a pegar no dia, mas eu saí, assim, tipo, no metrô em Paris, o Atocha lá em Miami. Eu tinha. Madrid. Eu tava ou antes ou depois, sabe? Mas eu sempre também tava. Porque aconteceu muita coisa. Muita coisa. Não, uma coisa... As pessoas acham que era legal assistir filme, desenho do Caça-Fantasma. A gente tem um caso Nossa senhora. Não, eu tenho várias datas. Eu digo assim... Caça-Tentado. Eu caça atentado. Caça atentado. Hoje, minha mãe, sempre quando acontece alguma coisa, ela... Você tá aí, pergunta pro doutor. filho? Mas assim, só pra te falar, super básico. Não vai me dizer que você tá aí também. É assim. Mas isso, mais ou menos, assim, só dar um highlight de atentados, assim, então, meu aniversário é dia 11 de março, né? Então, aconteceu dia 11. Então, dia 11 me persegue várias coisas. No dia 11 de dezembro foi o terremoto no Japão. Eu não fui pro Japão, eu tava na Austrália, mas eu tinha um voo pro Japão. Então, assim, eu tenho também tudo isso documentado. E a tocha, eu tô falando as datas assim que eu me lembro. A tocha, dia 11 de março de 2005. 11 de março de 2005, teve o atentado de Atocha, na Espanha. Eu estava dentro da estação tomando café. Só que foi um pouquinho mais distante, porque a estação era uma estação grande. Dia 11 de março de 2020 foi quando foi declarada a pandemia. Eu estava totalmente vestido de branco, entrando no avião, só eu indo pra Bora Bora, quando fechou a ilha. Então, assim, eu tenho algumas coisas meio malucas que acontecem comigo. Que medo. Que eu fico assim... Tô com medo de você. Não, tem outros atentados que aí vai ser uma outra situação. O tsunami, todo mundo já sabe também. É meio básico, que eu já dei algumas entrevistas. Meio básico, assim, do tsunami. Não, mas eu não... Assim, falando com esse humor e tal, hoje eu tô falando assim, mas é assustador, gente. E assim, o fato é que como eu já viajei muito, esses projetos educacionais que eu faço pelo mundo afora, acontece que você tá na boca ali do negócio. Onde então, tá acontecendo. E ficou muito vulnerável o mundo, muito perigoso, muito assim... E que será desse novo mundo agora, Mas pós-pandemia? essa é minha... O que tá acontecendo. Exato. Porque, tipo, a pobreza tá muito forte, a desigualdade tá muito Igual eu forte. falo, se é um novo normal, não é novo normal porra nenhuma. Não dá pra falar que você vai conviver com algo novo num desastre. Vamos conviver que é... Agora, eu vou falar uma coisa que é uma reflexão minha, continuação disso daqui. Gente, isso aqui, 11 de setembro, foi um chamado para a humanidade. Sim. A pandemia também. Só Então, que aí, assim, Eu penso se por essa ótica não... também. Acorda, né? É, Mas você sabe que exatamente. Se a gente pensar num... Tá? Não vamos entrar em... Mas assim, eu tenho... Pra mim, é isso. Mas você sabe o que acontece esse chamado? Aí a gente tem essa análise, tudo isso, bem legal. Aí a gente vê, fica em casa, toda aquela simbólica, tudo mais. Aí, olha, eu já estive depois, ou durante a pandemia,
agora que na retomada, nessa reabertura. E aí a gente pensa que a humanidade ia Melhorou. ter uma evolução, que as pessoas iam ficar melhores, mais boas, mais humanas. Mas Eu tô vendo o contrário. Mas, Tássio, É muito simples. Eu tô dirigindo em Nova York, porque as pessoas agora tá no desespero de recuperar o tempo perdido, os 2, 3 anos. E aí a gente vai atropelando as pessoas de todas as formas. Eu tô no trânsito, abri o farol, 1 segundo, já tem uma pessoa louca xingando, gritando. Aí você, ao invés de ajudar o seu parceiro que tá desempregado, não, eu acho que tá faltando isso. Então esses alertas, eles estão vindo, eles estão chegando aí, E mas vão as pessoas não estão captando. E vão Não. continuar. Não Mas- estão captando. Mas tem gente que sim. Tem uma parte que sim, que tá se conscientizando, que tem uma consciência maior do que tá acontecendo, da espiritualidade. Gente, se não for isso, não temos saída. A verdade é essa. Se a gente não chegar nessa reflexão Sim. que foi o que eu fiz aqui, que é o que eu tô fazendo nos rituais religiosos. Cara, a pandemia veio aí 20 anos depois, 19 anos depois. Cara, vai continuar Mais um. acontecendo. E tem muita coisa por vir. Muita. Coisa que a gente nem imagina. A gente não tá preparado para isso. Agora, diante disso, até para entrar no livro, Cris, como é o processo pós-cabeça psicológico? Eu De entender o todo, né? De quem tava, de quem se foi, de quem permanece. Acho que vocês dois têm essa visão e o livro acho que... Então, pra queria- mim, eu fui pra Nova York já pra repensar a vida. Meu pai tinha morrido em 98. Eu tava casada. Bom, tudo mudou. Assim, eu costumo dizer que as torres caíram fora e dentro de mim. Porque é o momento que você olha e você fala, cara, eu tenho sempre tive essa consciência, né, de ligação com a espiritualidade. Fala, cara, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui fotografando? E quando eu comecei a fotografar, eu não tinha noção. Eu tinha feito curso em 98. Eu sou publicitária, fiz publicidade e propaganda, fui modelo, trabalhei com moda um tempão. E aí eu resolvi fazer um curso de fotografia, porque eu tava precisando mudar meu... Hobby naquele momento. Não foi nem hobby, era olhar o mundo de outra maneira. Por uma outra ótica. Sabe? Porque realmente era o que eu tava precisando dentro do contexto de vida que eu tava na época. Meus filhos eram pequenos, eu queria fazer alguma coisa diferente. E Nova York, eu fui em junho para Nova York, eu ia muito, por causa do trabalho do meu ex-marido, e eu fui procurar um estágio. Cheguei no New York Post e falei, eu quero fazer um estágio aqui. Quando você quer vir? Porque era um brasileiro responsável pela área de fotografia. Eu falei, quero vir em setembro. Cara, nada acontece por acaso, entendeu? E aí eu tava lá, eu falei, cara, não, peraí. Aí comecei a fotografar. Imagina se eu, com, sei lá, 3 anos, 4 anos de fotógrafo, imaginei em fazer um livro. Eu comecei com uma exposição em 2000, logo que eu cheguei, exposição itinerante e tal, não sei o que, aí alguém me falou, é da DBA o livro, é uma super Caraca. editora, entendeu? Alguém me falou, vamos fazer um livro? Eu falei, como assim fazer um livro? Eu sou fotógrafa há pouco tempo. Não, isso aqui é um momento histórico. E tem uma série de detalhes, assim, essa faixa, por exemplo, Tudo cara, tem um porquê. tudo tem um porquê. Isso aqui foi visto por alguém. Eu falei assim, engraçado, uma pessoa me falou, eu vejo o teu livro com uma faixa vermelha em volta, porque ele inteiro em preto e branco, porque era analógico. Eu cheguei na DBA, ele falou assim pra mim, o que você acha de a gente colocar uma faixa em volta? Cara, eu quase caí da cadeira. Então, assim, não foi um livro que vendeu pra caramba, porque as pessoas querem tragédia. Sim. Eu dei várias palestras. Não é sobre tragédia. É sobre o que a gente vai fazer com isso. Eu não sei se vocês leram o texto que eu escrevi, eu mandei em algum Sim, post. E agora? E agora, cara, se as pessoas não tiverem essa noção de que a gente tem que fazer alguma coisa, porque ali, eu me lembro que eu tava eu ia visitar uma tia minha que mora em Fall River, perto de Boston, né? Massachusetts. É. E ela falou assim, eu liguei pra ela, falei, tia, eu não vou mais. Nossa, ela falou pra mim, coisa horrível que vocês estão passando aí. Eu falei, que nós estamos passando aqui? Nem americana eu sou, ela tá morando nos Estados Unidos. Gente, é mundial, eu não era mais brasileira, eu era humana ali. Sentei, rezei junto, entendeu? Chorei Mas junto. a empatia, você se colocar, você se entender A dor, a dor, né? né? E assim, graças a Deus eu não tava com os meus filhos, porque eu fiz, por exemplo, eu fotografei as pessoas com os cartazes, com nome, andar, características físicas, na televisão, na CNN, olha, tem informações dessa pessoa, me avisa e tal.
Cara, eu chorei junto. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de trabalho desse. Não tô acostumada, entendeu? E não tem como tá acostumada, né, Não, Cris? não, mas nenhum fotojornalístico eu nada. nunca tinha feito. Entendeu? Fui lá com a minha camerazinha e tal. Era até analógica, porque pequenininha, porque tava chovendo, inclusive, nesse Nasce dia. uma nova Cris? Total. Tudo que eu fiz depois do 11 de setembro foi com base no que eu aprendi ali. Não no estágio. Não, no estágio. Entendeu? Tudo. Inclusive na minha vida pessoal. Mudou muita coisa. Eu acho que essa história ser o sobrevivente é renascer. É se esse reinventar. renascer. Não é Aqui- só, né, lá embaixo. E por cada acontecimento que eu passo, que eu já passei alguns, é eu se reinventar. E são fortes as coisas, né? Então, assim, é um momento, assim, nasce uma nova versão sua, possivelmente uma melhor versão sua. Você tem que buscar uma nova e melhor versão sua. E você é obrigado, você é condicionado a fazer isso. Você não tem outra ou é opção. isso, ou... É o que eu sempre falo. Você já tá numa situação que não tem... Você tá muito embaixo, você tem que ir pra cima agora. Não, e a palavra sobreviver já é pesada, né? Porque é muito mais um lado negativo do que o lado sobreviver. Eu poderia ser sei lá, a Sim. próxima vítima. Eu poderia estar no Sim. prédio e não conseguir descer. Eu poderia, mas não estava. Agora, como que eu lido com isso? Ok. Vamos lá, vida que segue. Não dá pra ser assim. Mas essa empatia, a gente acaba tendo em outros momentos também, que nem ele fala, de ajudar todo esse processo educacional que ele está fazendo. Você passa a olhar o outro, principalmente depois de uma situação assim de sobrevivência, Uhum. com mais empatia. Não, é a mesma história. A gente só entende de amor quando a gente sofre de amor. A gente só entende de perda quando a gente perde alguém. Exato. Então a gente só entende o significado, a questão da espiritualidade, o que fazer logo depois, quando você sobrevive, sabe? Eu sempre acredito que, assim, puxando um pouco pro lado dos brasileiros, acho que nós todos já somos, de uma certa forma, sobreviventes. Porque o Brasil não é um país fácil, de uma certa forma. Sobreviver, aqui às vezes as pessoas não vivem, elas sobrevivem. As condições dadas aqui de uma grande massa. A gente está falando de mais de 90% da população. É só o topo da pirâmide, né? Mas assim, aqui muitas pessoas sobrevivem. E quando você é brasileiro e já vem desse crescimento, desse condicional de sobreviver, eu falo isso com propriedade, porque eu sei o que é sobreviver no Brasil. Assim, você vai, a sua condução aqui, você demora 3, 4 horas para chegar num lugar, né? Então, assim, isso já começa... Quando tem. Quando tem. Você tá entendendo? Aí começa quando tem, e começa a vir várias coisas impedindo. A gente começa a sobreviver de situações. Então, eu trouxe esses acontecimentos que aconteceram comigo no mundo, eu trouxe essa minha raiz do Brasil. Que é essa história de sobreviver, de se reinventar, de olhar de um outro lado. ângulo. Não é que a gente fala que os brasileiros sempre estão felizes, assim, tem um olhar negativo pro povo brasileiro de fora? Tem, obviamente. Mas tem um olhar assim, é um povo alegre, é um povo que sempre busca trazer. Então eu trago isso da minha herança de ser brasileiro, assim, olha, eu tenho que sobreviver, porque a gente está acostumado. Eu estou acostumado a pegar a condição 3 horas. Eu já estive acostumado a pegar a condição, a levar não, a ser difícil, impossível. Então, assim, isso me fortalece em situações como essa. Então, por isso que eu comecei a criar esses projetos. E aí você entende... Assim, eu cheguei em Nova York com vários sonhos, vários objetivos. Aí você chega, aí acontece isso na sua vida, aí você se reestrutura, repagina a sua vida, né? Aí você começa a entender, não, mas eu quero fazer alguma coisa de bom pra mim e bom pros outros. Aí a gente começa a dar a vida aos outros sentidos. É engraçado porque as nossas histórias são muito diferentes. Até a história de vida mesmo, né? Eu fui mãe, fui casada há 20 anos, com 2 filhos. Eu tenho uma filha de 31, um filho de 26. Ele foi uma pessoa que foi lá, se fez sozinho. Quer dizer, são histórias completamente diferentes, mas com propósitos parecidos. próximos. Entendeu? Então eu acho que é muito louco isso, né, Tássio? O que mais a gente tem visto e falado, né, Cris e Tássio, é o quanto a gente está vivendo esse caos de saúde mental hoje, e realmente o se reinventar após um caso desse é algo profundo. Agora, o parar para se autoconhecer também num processo desse, falar, ok, eu entendo a dor do outro, me coloco no lugar dele, eu quero fazer algo. E eu? Exato. Né? Como tá aqui dentro? Né?
O que eu quero pra minha vida hoje. Muito O que eu complicado. quero entregar. Eu falo muito para as muito pessoas, louco isso. é muito interessante, 2 coisas que eu quero falar. Inclusive, eu tenho um curso que eu tô fazendo que chama Líderes no Caos. Né? Exatamente isso. Que legal. Já tá nas minhas redes sociais falando sobre isso. De como a gente se sobressair e sobreviver pós essas mudanças assim tão drásticas que a gente tá passando agora, né? É isso. Conte do projeto, Tássio. Aí são Dos seus alguns... projetos. Conte das escolas. Então eu tenho alguns projetos. Projeto social. Conta Então, tudo. Eu tenho alguns projetos. E vai nomeando as redes sociais. Porque como a galera não só vê pelo YouTube, mas como ouve o podcast pelas plataformas de podcast. Bom, eu sou fundador de uma empresa chamada ITTI, né? Que tá nas redes sociais como ITTI underline lá, né? Social. Mas se vocês me procurarem nas redes sociais, Tácito Cury, TACITO-CURY, Tácito Cury, vocês vão me encontrar facilmente. Se der um Google, vai ver umas coisas malucas, não se assustem. Hein? E aquela história, teu passado te condena, né? tipo é assim, bem eu sei o assim. que você Mas fez na no verdade eu já passado. Mas na verdade eu já comentei tudo sobre brasileiro, foi professor, foi mandado embora, terrorista, jogou bomba, essas coisas vocês vão ver, não tem problema. Terrorista normal. chegou pro Tássio e falou, como eu falo inglês, quero uma tipo bomba. assim, mas gente, para e E ele pense. ensinou, falou, eu não entendi porque ele Gente, perguntou isso. eu ensinei o terrorista, eu ensino qualquer pessoa, ele conseguiu pilotar um avião no final do dia. Olha o marketing. Mas então, voltando assim. Então eu tenho esse projeto. O que é esse projeto, rapidamente? Quando eu fui para os Estados Unidos, você entende o significado da palavra oportunidade. Realmente oportunidade. Não importa a sua idade, sua crença, sua cor, sua orientação sexual, nada. Importa que você traga resultados. E eu entendi a oportunidade. Por isso que eu fiz muitas coisas na minha vida, porque eles me deram uma oportunidade. Eu achei isso mágico. Eu saí do Brasil atrás da oportunidade. Eu cheguei lá e entendi como funciona a oportunidade. E aí eu falei assim, bom, eu quero criar um projeto, porque eu sempre fui viciado em viajar e até conheço mais de 160 países, falo 6 idiomas. E assim, estudo muito, porque o segredo é a educação, gente. Quando eu falo educação, não é faculdade. Tudo bem que eu tenho 6 mestrados, mas não é isso. Educação é você ter habilidades necessárias. Se você tem habilidades hoje em dia, você vai conseguir se sair. E aí, o que acontece? Eu peguei e criei esse projeto educacional. Como eu falei assim, gente, como eu vou conseguir continuar viajando o mundo, que é o que eu gosto, aprender línguas e ajudar as pessoas? Porque depois que eu passei por estes atentados, né? Porque depois eu voltarei aqui para contar do outro, né? Uma data assim. Então, quando eu falo destes atentados, você fala assim, eu preciso. E eu acho que a gente pode todos se colocar nesse sentido com a história do Covid. Todo mundo é um sobrevivente do Covid. Quem está me ouvindo é um sobrevivente do Covid. Você tem. Não é só porque eu não peguei. Você poderia ter pego. Você conheceu alguém que pegou. Então, você, de uma certa forma, você ficou em casa. Você é um sobrevivente do Covid. A gente pode se colocar assim nessa situação. E aí você começa, se você não pensou até hoje, mas começa a pensar. Como isso foi como a nossa amiga Cris falou, um wake-up call, uma chamada para você se despertar. Se você não fez essa reflexão, o mundo mudou, continua mudando. Então, assim, aí pergunta, por que você tá aqui? Qual que é a sua função? Qual que é o seu legado? O que você quer deixar? Ninguém é para sempre. Nem a rainha foi para sempre. Você tá entendendo? Então, assim... Quase. Né, quase. Quase. Né? Então, aquela história, é assim, qual que é o meu legado? Aí você entende que não é só você. E eu sempre costumo falar pros meus amigos assim, eu não quero ser rico sozinho. Eu quero ser rico com todos vocês. Que graça você tem no bar e só você poder fazer um pedido e pagar. Uma e todo mundo ficar viagem. olhando. Uma viagem. Não é legal. Eu falo que eu quero ser amigo de rico. Eu posso só ser seu amigo? Já tô na fila, amado. Já tô na fila. Eu falo isso pra todo mundo, é muito legal. Então, esse projeto que eu faço, eu treino as pessoas que falam inglês, ou que sejam americanos, brasileiros, qualquer nacionalidade, e ela faz um curso. Esse curso demora 4 semanas e ela recebe uma certificação reconhecida internacionalmente, da ITTI. Aí ela recebe esse certificado e aí ela tem que fazer um trabalho voluntariado, que é o que a gente fala residência. Até tem alguns TED Talks que eu falo desse projeto, uns voluntariados. E eu tenho lugares em 60 países. Eu trabalho no Iraque, Síria, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, e são vários países. Então eu criei embaixadores, que eu faço uma maneira de licenciado, as pessoas licenciam o meu projeto e replicam o que eu comecei lá, trazendo escalabilidade para o meu projeto, que é a ideia. Então, que eu saí aqui da periferia de São Paulo, criando um projeto de língua inglesa, de estudar voluntariado que tem um impacto global. Esse é o meu primeiro projeto que eu faço, que eu tenho aqui agora.
E aí a gente vem, eu trago americanos, vou pra lá, eles dão aula, vão nos presídios na Colômbia, e a gente tem o pessoal, os refugiados da Síria, e por aí vai. E acontece, eu sempre tô viajando, acabei de chegar da Tunísia, fazendo empoderamento feminino nas mulheres do norte da África, agora o mês passado. Então esse é um projeto que eu faço, tá dando super certo. E quando você termina esse certificado com a gente, faz esse voluntariado, que é realmente mudar a sua vida. Você é um trabalho voluntariado, aconselho, quem não fez, faça, porque é uma coisa fenomenal. Eu consigo um trabalho, a gente consegue um trabalho pra você remunerado em qualquer lugar do mundo. Então, que é a oportunidade. Você vem, estuda, Entrega devolve pra sociedade e eu te recoloco no mercado de trabalho gerando renda. Esse é um projeto número 1 que eu faço. O outro projeto que eu faço é a Educar aqui no Brasil. A Educar é uma das maiores plataformas de ensino. E o que nós fazemos? Nós geramos renda, colocamos as pessoas à renda. Esse projeto, através de aulas. Nós desenvolvemos habilidades das pessoas, então lá é o meio. E aí você entra na Educar, eu quero aprender, por exemplo, a arrumar ar-condicionado. Como eu falei, você tem que ter habilidades hoje em dia, você tem que estudar. Eu quero aprender a arrumar ar-condicionado, eu vou na Educar, procuro um curso de arrumar ar-condicionado. Mas sempre levando você para 2 trilhas. Ou você vai empreender, ou você vai conseguir um trabalho. E a gente vai te entregar isso no final das contas. Então aí você vai, aprende a arrumar ar-condicionado. Aí você fala, agora eu quero montar uma empresa. Então a gente vai te ensinar a abrir um MEI, a gente vai te ensinar a fazer precificação. Eu quero vender bolo de pote. A gente vai te ensinar a fazer o bolo, vai te ensinar como fazer a embalagem. Então a gente vai começar a te conduzir a você no final, nessa trilha, que você vai falar, eu vou ser um empreendedor, ou a gente é associado com a gente tem mais de 15 mil vagas de emprego todos os dias disponíveis, porque a gente tem empresas parceiras, como iFood, Banco do Brasil e por aí vai, que estão disponibilizando vagas na nossa plataforma. Então a gente vai levar renda. Então o nosso objetivo é anualmente levar 1 milhão de jovens à renda. Então esse é um projeto que eu tô aqui à frente, junto com o ISG, que a gente... Dessa versão de ESG que a gente cuida. Então, esse é um dos projetos. Aí eu também, durante a pandemia, como eu fui obrigado a me reinventar, como todos nós, aí eu virei chefe confeiteiro, eu tenho um bistrô, Tácito Curri Café Bistrô. Eu aguento isso. Fala o nome da escola. Eu estudei na Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Né, Coisa fui simples. um dos melhores alunos, mas assim, segredo, eu nunca cortei uma cebola. Nunca tinha cortado uma cebola. Nunca, não entendo nada de comida. Nem de doma. Nem de doma. Não podia, né? Vir de doma aqui, né? É outro assunto, né? Mas assim, mas eu adorei a comida, adorei fazer comida, fazer bolo, etc. Uma nova paixão, e abri um bistrô. Um Tácito Curri Café Bistrô, que fica perto do Shopping Morumbi lá. E aí, eu trabalho com integração, diversidade. Então, todas as pessoas que trabalham comigo hoje, elas tiveram algum tipo de dificuldade, né? E aí eu integro ela através do nosso projeto. E é lá, como é um complexo residencial, tem muitas pessoas no final de semana que não tem o que fazer. Então a gente acaba dando os cursinhos também para as pessoas, integrando as pessoas. Então é um espaço bem legal, com várias fotos de vários lugares que eu estive. Porque ele vai falar, em breve estamos franqueando o bistrô. Não, já estamos nesse tá. projeto. Já tô com essa pegada, assim, né? E é isso, aí eu faço... Não para, né, Cris? Então, eu faço isso. Dou palestra também, Eu tem esse fico projeto. do lado pra ver se eu consigo um pouco dessa energia. Ai, não... Já estou fechando o negócio com a Cris, porque Né? pós a gravação Não, do você acha que programa... não? A gente já tá. E aí eu tenho esse meu site, Tácito-Curi.com, que eu faço todas as palestras, coach, mentorias, no Brasil e em alguns países também. Então eu tenho esse projeto agora, que é Líderes no Caos, que é exatamente o que a gente estava conversando. Líderes no caos. É como a gente vive. É exatamente. Então Eu é um tava falando projeto... pra Cris, eu tenho uma consultoria de RH, eu sou palestrante comportamental em várias indústrias, inclusive de projetos de liderança. E eu brinco com eles assim, que só troco o CNPJ. Porque o grande problema é que as pessoas não sabem liderar pessoas. As pessoas não sabem lidar com pessoas. A gente não nasceu para conviver com o outro. Né? Então, assim, eu já penso que eu estou liderando o Tácito e eu já imagino que ele vai pensar na pergunta que tá na minha cabeça que eu nem falei e ele deveria pensar e me dar a resposta. Sim. Então, mas, Como assim, né? gente, esse é o problema. Olha só, o que você falou, eu entendo perfeitamente. Porque, tipo assim, por exemplo, eu viajei muito, tive experiência lá fora. Aí eu venho pro Brasil, que ainda a gente tá em evolução. Se eu não tiver a simplicidade, a humildade, que eu falo de vestir a sandália da humildade e dar um passo para trás, entender que a pessoa não teve o mesmo treinamento, a mesma oportunidade. que eu, ela não vai reagir do mesmo jeito. Não adianta. Então, nós que somos líderes, nós que estamos na frente na gestão, a gente tem que entender que aqui a gente não tem treinamento. A gente contrata, ontem eu fui num restaurante super aqui no Jardins, em São Paulo, aí o menino falou assim, mas é que ninguém para. Vai ser por quê? Porque o gerente quer que todo mundo seja desse jeito. Ele tá dando treinamento? Não, ele quer que todo mundo seja assim.
Assim Mas, como. então, é que você falou, como é que ele quer que a pessoa seja? A gente não A gente treina as trata pessoas. todas as gerações da mesma forma e não são. Cada um tá numa Gente, vibe diferente. o Brasil não é isso. tem 30 milhões de centennials. Centennials é o povo que nasceu nos anos 2000. Você acha que se as empresas não mudarem o comportamento... Não vai conseguir liderar nunca. Não vai conseguir. Não vai. É igual eu conversei com umas pessoas assim sobre diversidade. Ah, mas a gente gosta de gay. Mas não é só assim só gostar de gay. Tem que gostar, falar, aceitar não é e falar. de gostar ou não gostar. É tipo assim, Tem você mais tá entendendo? essa, como Não, mas assim? mas assim, é só. Gente, é outra pegada. Mas a forma de gestão é diferente. É diferente. Eu fiz um podcast com o Diego Barreto, que é o vice-presidente de Finanças e Estratégia da iFood, que escreveu o livro Nova Economia e tal. Ele tá falando muito disso, né? Eu não posso cobrar mais. Eu tenho que trabalhar talvez como Estados Unidos. Eu cobro o resultado. Me entrega o resultado. Se você quer trabalhar 1 hora por dia, mas está entregando o resultado, vai ficar 10 na academia, vai andar, fazer o que você quer, mas me entrega o resultado. Mas eu acho que A gente isso não tem. eu acho que assim, a gente aqui no Brasil tem esse costume de copiar muito os Estados Unidos. Sim. A gente a gente que é de estilo, de moda, isso aqui é europeu, né? Da política, a Constituição é bem arcaica europeia, mas a maneira de pensar a gente vê os Estados Unidos. O que os Estados Unidos está fazendo, a gente copia em tudo. É nos business, é no modo de vida. Eu espero que os brasileiros comecem a copiar como está os Estados Unidos hoje pós-pandemia. Sim. Que é essa questão, sempre na questão da produtividade e do resultado. Sim. Não importa se você fazer home office, mas assim, vamos lá. Mas Otávio, pegando bem esse gancho, não tem nada a ver com o nosso papo de hoje, mas eu acho que é incrível isso. É mesmo, a gente tá falando várias Mas coisas. outras coisas, mas Várias coisas. talvez A há gente ainda não 20, insiste. há 20, 30 anos atrás, ir aos Estados Unidos para atuar numa condição de um emprego informal, seja um balconista, um garçom, um pintor, um mecânico, um pedreiro, o que for, né? Era uma carência lá. E hoje a gente vê esse retrato aqui. Então hoje você não consegue contratar um bom profissional para construir sua casa, muitas vezes, um bom pintor. A gente já tá com essa falta de mão de obra. Eu tenho um amigo que tem uma grande confecção, ele não consegue ter costureira. Não, eu falo pra Ele você fala uma assim, coisa. Você acha que as meninas e os meninos com 18 anos falam assim, minha profissão eu quero ser costureiro, eu quero ser costureira. Não, mas gente, é o que eu falo pra vocês. É verdade. É que, E, não tem verdade. como, e você não automatiza. São Você- duas você coisas. sabe melhor do que isso. Você Sim. vai automatizar. São duas coisas. É que o jovem de hoje, não todos, espero que. Gente, tem que estudar. A gente vive nesse mundo artificial. Sim. Ai, não. Mas como você fala, será que um jovem vai querer ser costureiro? Não, ele quer ser uma blogueira. Ele quer ser um blogueiro. Porque é o que dá Youtuber. mais dinheiro, quer ser um YouTube. Legal, super acho positivo. Tem que ser, eu também quero ser, etc, etc. Mas a gente tem que ter alguma habilidade. Sim. Porque eu sempre falo, e se esse plano não der certo? Eu fui para os Estados Unidos para estudar artes cênicas, estudei. Mas eu tinha um plano B. Tem que ter o plano B sempre. As pessoas não têm. Então, é esse que é o problema. Tem que ter o plano B. Eu já sei. E trabalhar o talento desse plano B. Porque o plano B é assim, Exatamente. eu gosto de fazer cupcake. Tá, mas você sabe fazer? Em casa eu faço, mas eu então vou abrir uma loja. Tá, mas você sabe como construir um plano de negócio? Sabe como empreender? então. Sabe como? E aí abre, vai à falência. Por isso que o Sebrae fala que X empresas nascem e morrem no mesmo ano. Porque nascem e morrem no mesmo ano mesmo. E a gente tem Porque que não se buscar. prepara. E temos que buscar essas habilidades. A gente Então, tem que mas buscar essas copiando o habilidades. americano, a Cris, eu vou para os Estados Unidos para aprender ou estagiar em fotografia, eu vou buscar conhecimento. A gente não busca conhecimento. E hoje em dia, com a internet, a gente tem tudo, Tudo. na palma da mão. Tudo. Tem absolutamente tudo. Mas a gente não busca porque não quer. Porque buscar outras coisas que não vale a pena, a gente busca, a gente lógico. acha, né? Então, é por isso que lugares como este, que gera conteúdo de relevância, vale a pena você curtir, compartilhar e mostrar para seus amigos. claro. Porque isso que é importante. É porque lorota e babaquice tem um monte, mas coisa que vale a pena e vai mudar é esse tipo de isso conversa aí. que a gente precisa estar compartilhando. Eu acho que o Tassi devia abrir um podcast, você não acha, Cris? A gente Eu já acho que pensou devia. nisso. Cris, me fala do livro, me fala das redes sociais dos seus projetos, me conta tudo. Então, Essa parte aí final. E esse coloca livro é suas redes 21 sociais anos. Hoje eu tô com o Chris Day, CHRSDAY, underline imagem e estilo, porque eu juntei a fotografia com a moda. Na verdade, na pandemia, eu resolvi, um pouquinho antes, voltei pra moda, né? Porque a minha escola de moda é anos 80, né, amado? Então já tinha passado. Falei, não, deixa eu estudar, e fiz uma consultoria, um curso de consultoria de imagem. E hoje eu trabalho com imagem estratégica, construção da imagem Que estratégica. legal. Tá? Então eu transformo as pessoas mesmo. Tenho um trabalho de fotografia com o sagrado feminino, que eu faço muito sensual feminino também. Então é um trabalho mais voltado para isso mesmo atualmente. Que demais. Essa coisa da transformação da imagem estratégica é muito bacana, porque não é você, não se trata de você saber se vestir, não é isso. O que você quer passar, né? Então é mais dentro dessa linha. Fora isso, eu tenho eu falo que é um projeto que eu comecei em 2006, mas é que muita coisa aconteceu de lá para cá, que é dos rituais religiosos,
que eu não consegui patrocínio. Eu tive Lei Rouanet 2 vezes, mas o tema religião é um tema difícil. Então, assim, tem que ser uma pessoa que entenda muito sobre... Não é falar dessa religião ou daquela religião. É exatamente aquilo que eu falei antes. Mostrar que tudo é uma coisa só. Então, eu viajei Brasil profundo. Fiquei em aldeia indígena, Santo Daime. Fui para vários lugares aí do Brasil. E na pegada de foto. Só foto. Só imagem. E tenho histórias incríveis, assim. E ali eu descobri o sagrado feminino, através das benzedeiras xamãs, etc. Caraca, então, eu tenho um que trabalho incrível. muito bacana. Que eu fiz algumas exposições já, mas eu queria fazer um livro também. E, enfim, Vamos captar, pô. Então, exatamente, é isso que eu preciso. E já tá, o material tá praticamente pronto, porque eu acabei fazendo eu mesma, né? Eu tenho um outro livro que também não tá mais à venda, porque foi em 2009 também, esses 2 livros, mas é mais para falar um pouco das minhas obras, com imagens em preto e branco da Europa, que eu também viajei muito e tal, e eu comercializava essas imagens para arquitetos, decorações, e acabei fazendo um caiezinho de viagem, porque eu estava revoltada que eu não estava conseguindo patrocínio para os rituais. Então eu falei, não, então eu vou fazer esse daqui que já está pronto. Vou tirar da frente isso. Vou fazer esse. Mas é sempre nessa pegada, sabe? Da transformação. Tudo que eu faço hoje é nessa pegada. De transformação da vida das pessoas também. E a imagem, hoje, ela está muito... né, com a internet, é muito importante. Então, A gente assim, falou isso antes de começar, né? Eu exatamente. conheço pessoas que falam, nossa, mas não é Né? você. É você? Já Exatamente. Então, hoje mesmo de manhã, eu criei um post e falei assim, quem é essa pessoa que está por trás do que você está vestindo? Ela é real? É isso mesmo? Porque essa coisa do certo e errado, pode ou não pode, o gordo ou a magra, ou... Não existe mais Não isso, existe cara. mais. Não existe mais. Mas o quanto ainda os jovens sofrem, né? Não, e assim, a consultoria de imagem antiga tá arcaica ainda. A maioria das consultoras de imagem trabalham nessa coisa do corpo, da ampulheta. Não, Não. eu não trabalho com nada disso. É o que você quer transmitir, entendeu? Então, tanto na fotografia, quanto no seu vestir, né? Porque não é só, imagem não é só Sim, vestir, sim. é comportamento, é o que você fala, tom de voz, é o que a gente tá fazendo A gente aqui. tem que marcar mais 2 podcasts. Vamos, Mas, e falando de livro, antes que eu Tem que marcar mais esqueça, dois. eu também tenho meu livro que tá saindo, que é Os Seus Sonhos Precisam de Você, que é o livro que eu faço uma autobiografia, que eu comecei já há uns 20 anos mesmo, né? Eu tô terminando, é um livro curto, mas é muito detalhado. Mas, porque tinha E a algumas gente tá com histórias. projetos juntos Né? E até também. pensei nessa parte, a gente tá pensando em colocar, ela ilustrar com as imagens dela, Que né? legal. Nesse meu capítulo do World Trade Center, comentar. Mas é um livro muito interessante, motivacional, empreendedorismo, ideias, lições de vida. Que Tapas ao na longo- cara. Tapas na cara e alternativas aí. Então vale a pena ler esse livro. Não, e o incrível é que, assim, um papo de verdade. Eu acho que a gente veio pra falar de... No 11 de setembro. De 11 de setembro. Eu acho que tem muito conteúdo pra gente falar. Então, mas é isso que eu acho. É isso que a gente estava Essa comentando, que a gente democratização nunca teve a oportunidade. de falar. Porque as pessoas querem tanto saber da tragédia. Quando eu ia dar palestra, eu falei assim, mas não tem escombro, não tem vítima. Não tem, não é sobre isso. Não é isso. Né? Então, a gente ter essa oportunidade de falar o que aconteceu real. depois. Depois. O que mudou? Aliás, meu site, www.crisday.com.br. Ali tem foto e Mas estilo. eu tô falando no ar, e isso é real. A gente tem que fazer um de novo. Aí Vamos esquece sobrevivente e vamos falar de real. Eu acho incrível a gente falar de imagem num contexto tão complicado que a gente vive hoje, nos padrões estéticos, num padrão que Sim. eu falo isso, é um clichê redundante. Acho que em todo podcast que a gente chega nesse tema eu falo disso, que a cada 3 ou 4 publicações no story de um Instagram, o quarto ou quinto te prometendo ficar mais bonito, mais rico, ou mais legal. Sim. Né? E aí é o jovem se vendo que fala, eu não sou mais bonito. Não, mas Eu Não, tenho e aí essa roupa. cria uma... Eu não tenho. Exatamente. Cria um padrão que não existe. Mas Não, sabe o que acontece? exato. Novamente, a gente tem que aprender as coisas dos Estados Unidos. A gente vê outras culturas fazendo isso? Não. Não. Isso é uma moda, uma tendência muito brasileira. Com A gente, exclusão. Porque Mas o sabe jovem por hoje, quê? o jovem assim, eu não faço a coreografia do TikTok, eu tô fora da sociedade. Eu não tenho esse celular, essa roupa, eu tô fora da sociedade. Eu não tenho esse rosto, porque é um filtro. Não. Tô E a, fora. e a harmonização facial? Não é? Não, chegaram a me perguntar, gente, se o meu rosto era harmonização. Eu falei, não, eu tenho prova. Eu fui prova. capa da Nova. Meu rosto era assim. E meu rosto sempre foi quadrado. Uma loucura. Você... Mudou. Por isso que eu acho que é legal. igual. Seria muito legal de falar de imagem, porque quando você fala. Não, eu acho que até um pouco além, não é a imagem que eu queira transmitir, mas talvez a imagem que eu queira transmitir sendo quem eu sou. É isso.
Mas o meu trabalho fala disso. É isso. Quem é você? Tanto que eu tenho um projeto de imagem estratégica antes de começar o processo com a cliente. São 4 encontros de conversa com a cliente para decidir, entender o que você é, o que você quer, por que você quer. Qual é o teu objetivo? Não adianta você ser... Sabe por quê? Quando você não tá na tua pele verdadeira, tem ruído. Sim. As pessoas percebem, pera, ela tá com um puta vestido maravilhoso, mas tem alguma coisa errada. Sabe aquela mulher que veste um vestido curtinho, só que fica assim, sentado o tempo Mas todo? sabe o que eu acho muito disso? Assume as pernas de fora, minha filha. É que o fato é muito simples, é que nós nos preocupamos com o que os outros vão falar da gente. A partir do momento... Por isso do pré-julgamento. A maturidade é tão boa em relação a isso. Quando você deixar de se preocupar... Desculpa, Mas quando você deixar de se preocupar, isso é o que eu adoro nos Estados Unidos. Ninguém tá nem aí, Se você deixar né? de se preocupar com o que os outros vão pensar de você, você vive a sua vida. Seja você, seja autêntico. Nos Estados Unidos, o rico, o milionário, anda de chinelo. E ele é bem tratado, porque lá a gente trata as pessoas igualmente, não importa. Aqui, eu entendo. Aqui, eu não tô indo contra a maré, de uma certa forma. Mas aqui, você é julgado pelo que você aparenta ser. Exatamente. E hoje, aparentar ser se tornou fácil e... Há 30 anos... Você põe o que você quiser aqui. Há 30 anos atrás, você falava assim, eu ter um determinado tênis, uma determinada calça, um determinado equipamento eletrônico, uma determinada viagem. Eu me recordo na minha infância, assim, nossa, fulano foi para um resort. Nossa, viajou de avião pela primeira vez. Nossa. Hoje a pessoa ela sai com um carro importado, com o melhor celular, com a melhor roupa, com a melhor calça, sem ter um puto no bolso. Porque facilitou. Então não existe mais ela vende um estilo de vida que ela nem... Por isso é legal a gente falar de imagem disso. Então, então, por isso que eu falo, Cris, a gente tem que já fazer nas próximas semanas isso. E Tasso, antes de você ir embora... Mas pode me envolver, porque eu também sou formado em marketing digital. Me formei agora em 2019. A gente vai ter que sempre fazer podcast Lembra duplo. que a gente é uma torre agora? É uma torre. Eu fiz todo esse marketing digital. Justo. Norte-Sul Norte-Sul ali. Norte-Sul só. Mas, e pra falar disso, eu acho que o empreender no Brasil é muito nosso. O nadar e morrer na praia também é muito nosso, que daí a gente empreende, né? Mas essa capacidade criativa que a gente tem é tão gigantesca. Nossa. E a gente usa a nosso favor. Tem um episódio, eu vou pedir pra Luísa mandar pra vocês, depois até a gente compartilha o WhatsApp. Tem um episódio, um trecho de um podcast que nós fizemos o ano passado, que viralizou. E eu acho que fecha muito no que nós falamos hoje, acho que até pra gente encerrar esse bate-papo de hoje. E viralizamos, há 15 dias atrás, um outro perfil, chama Razões para Acreditar, nos postou novamente. E batemos, acho que 2 milhões de views essa semana passada. Razões para Acreditar, eu sigo. É bem legal. É bem legal. Nossa. E ele postou de novo esse vídeo, nosso, e enfim, que é com um cara chamado Douglas Gonçalves. Ele fundou uma igreja chamada Jesuscope. Mas ele é um psicólogo, enfim, tal, mas não é questões religiosas, que não são questões religiosas, falou como psicólogo. E ele fala sobre ocitocina, que é o hormônio do amor, que a mulher libera no momento de parto, no momento de dor e tal. Da amamentação. E o resumo desse vídeo é o quanto nós estamos dispostos, ou nós nascemos para servir o outro, sem interesse, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje, de verdade, indiferente de marketing digital, indiferente de imagem, indiferente de inglês, é um ato de servir, de vir aqui, se dispor, numa manhã de sexta-feira, que a gente está gravando, sem interesse, né? Então, é o ato de servir o próximo sem interesse. E talvez o retrato que a gente veja no livro, talvez o que a gente tem lá no momento assim, de dor, vai dar certo. Ou falar pro cara do empreendedorismo, faça esse curso, esse é o caminho. Ou falar pro voluntariado, olha, aprende inglês, vai pra cá, faz isso. É o ato de servir o outro sem interesse. E, né, eu acho que a gente tem que comungar mais disso. Acho que o mundo tá tão difícil. É isso. Tá tão nisso. É na imagem, é no padrão. Eu quero parecer ser o que eu não sou. Eu não tô inserido nessa sociedade. Eu não sei o que eu quero pra minha vida. O jovem que tá ouvindo muitas vezes fala assim, eu vou pra onde? Qual é o caminho? Não é mais o caminho da grana, é o caminho do prazer, né? Porque a grana já não faz muito sentido, então não é um povo mais muito ganancioso. Quando você fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ficar rico, meus amigos ricos. O jovem hoje fala assim, tá bom do jeito que tá. Mas por que tá bom? Vamos correr mais, vamos remar. Tem um mundão pela frente. Tem 160 países. Quantos países falta você conhecer ainda? Tá? Falta alguns ainda. Tem um aplicativo que eu mantenho as contas. Você nem compra aquele quadro. Você nem compra aquele quadro. Aquele quadro que você vai pintando. Não dá, né? Não cabe. Não dá. Não cabe. Vai ficar muito cheio. Mas o tesão é o mesmo, não é? De conhecer Com certeza. É isso. E a gente precisa, acho que, entregar um pouco mais. Então, assim, de verdade, a gente precisa fazer de novo. Vai ser um prazer. Em breve. Obrigada a você. Foi um prazer imenso. Pela oportunidade e uma hora espaço. e meia aí, ó. Uma hora e meia, rendeu.
Parou já? Parou nada. Gente, não perca. As redes sociais do Tácito e da Cris estão no nosso Insta. Está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Compartilhe, se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também, porque eu acho que é importante não gostar e falar porque não gostou. Eu acho que é importante isso também. Não são os haters, mas são... Eu acho que a gente tem que saber lidar com as críticas e a gente não sabe, muitas vezes. Verdade. Enfim. Curta, compartilhe. Semana que vem tem mais podcast. A gente não sabe lidar com o diferente, né? Não sabe. Não, é a mesma... Olha, eu já voltando a outro problema. É a mesma história da política. A gente tem ideias diferentes, a gente tem que aprender a aceitar os outros, gente. A gente não Eu aceita. vejo opiniões diferentes, o adverso complica. Desafia a nossa mente. Eu tava falando esses dias, a gente tá vivendo uma fase, encerrando o podcast com polêmica, a gente tá vivendo uma fase de muito morno. A gente não pode falar. Então eu não posso falar. Por que eu não consigo patrocínio? Porque é religião. Aí eu não posso falar de religião. Aí eu não posso falar que eu torço pra... Eu não posso falar se eu torço pra esse time. Eu não posso falar que eu tenho esse meu viés político. Não posso falar. Eu não posso falar que eu gosto de comer arroz e eu não gosto de comer tal. Eu não posso falar. A gente tá vendo... E o morno é ruim. Não é? Pô, é quente ou frio, porra. Exatamente. Exatamente. Acorda. Isso é isso. Aprendi demais com vocês. Gratidão. Obrigado, querido. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau.